Tô ouvindo? Tô ouvindo de novo. Opa, olha só quem voltou aqui para o TikTok. Já tem um tempo que eu apareço aqui, né? No caso, eu vim aqui ontem, agora eu voltei. Hoje com um tema diferente aqui, já toma aí essa pedrada que já tá aparecendo aí. Quero ver quem vai ter coragem de subir para debater sobre isso. Enquanto ninguém sobe para debater, nós vamos conversando, você e eu, meu caro espectador do YouTube. Porque é bom que, eu estou colocando essas lives agora no YouTube também, porque enquanto você está assistindo aí pelo YouTube depois, está vendo, né, o que aconteceu aqui na live, eu consigo ficar calado, consigo ir contando para você o que está rolando, né? Quais são as principais coisas que eu estou pensando para o futuro, que são projetos que eu imagino que vocês vão gostar bastante? Eu comentei na primeira live que nas outras lives eu estava pensando, né, de criar uma espécie de programa novo, eu vou fazer programa, e esse novo programa vai ser uma espécie de, como eu posso dizer, tipo um podcast de entrevistas, no caso, que eu vou trazer pessoas de áreas específicas, não precisa necessariamente ser uma área super acadêmica, uma área que a pessoa domine. E eu vou conversar com a pessoa e fazer algumas perguntas, provocando a pessoa para ver o que a gente consegue entender daquele tema que ela domina. E esse vai ser um possível programa muito bom de entrevistas que eu estou pensando para o futuro, tá? Eu estou pensando em trazer, eu conheço 3 historiadores que eu gostaria muito de trazer. Eu vou, claro, não vou trazer um em cima do outro, senão fica muito da mesma coisa, né? Mas eu pretendo trazer esses 3. E eu tenho também pessoas que mandam muito de naturalismo, manjam muito de biologia. Às vezes a pessoa nem precisa ser de uma área acadêmica científica, mas ela manja muito, ela traz uma pessoa de sexologia. Nossa, me explica aí como é que funciona esse negócio. O que você entendeu no seu trabalho ultimamente? Aí a pessoa vai me contando o que ela faz, né, no trabalho dela, e o que ela manja, assim, em volta dos assuntos que ela manja e tal. Tipo, elas não perguntam. E eu acho que dá para tirar um conteúdo bem legal disso. Acho que dá para ter um momento legal para as pessoas, justamente porque qualquer pessoa que manja muito de um assunto, ela tem muita coisa para falar, entendeu? Ela tem muita coisa para contar sobre, ela tem histórias sobre aquele assunto que ela manja e tal. E só de você fazer perguntas sobre como a própria pessoa entende o assunto que ela está defendendo e qual é a tese principal que ela defende, já dá para tirar muito conteúdo daí, já dá para render bastante essa conversa. E aí vai ser estilo conversa mesmo, assim, a gente vai ligar num Zoom ou no Microsoft Teams ou no Google Meet da vida aí e coloca as 2 telas, uma do lado da outra, assim, a minha e a da pessoa, e vamos conversando até o assunto acabar, assim, na hora que o assunto acabar, que deu, sei lá, 6 horas de conteúdo, aí a gente para a conversa. Aí eu ainda estou pensando se eu vou fazer isso ao vivo ou se eu vou fazer gravado. A diferença vai ser muito pouca, porque se eu for fazer gravado eu não vou ficar editando, eu acho que eu vou só gravar, tirar só as partes bem importantes que precisam ser tiradas mesmo e jogar no YouTube para quem for assistir. E vai ser uma espécie de programa mesmo. Agora só não sei se eu vou colocar isso como um quadro do canal de divulgação científica, que vai surgir por aí, ó, é outro programa que vai surgir por aí, o programa de divulgação científica, ou se eu coloco do lado como um quadro desse canal aqui. Então, Brian Pintos, eu ainda não sei, eu vou analisar como vai ser como assim, não sempre, nem sempre vai ser uma parada acadêmica, mas vai ter coisa acadêmica, eu acho que vou deixar como quadro no canal de divulgação científica. Mas eu ainda estou validando essa ideia na minha cabeça. Eu vou trocar ideia com eu mesmo, aqui no futuro, para ver como vai surgir isso daí. E eu vou trazendo mais updates para vocês lá no Instagram. E aqui também nas próximas lives que eu vou fazer aqui no TikTok, eu vou comentando para vocês comentarem nesse projeto. Eu tenho outras ideias também, cara, tem várias outras ideias. Eu tive que criar um bloco de notas separado no meu celular, só com assim, ideias que passam pela minha cabeça. Porque passa tanta ideia, e aí se você não for levar essas ideias para frente, se você não for parar para realmente pensar em como essas ideias vão ser, ela some da sua mente, né? Ela parece sair correndo, tem que ser rápido. Aí eu anotei lá todas as ideias que eu tenho uma lista lá. E esse programa de entrevistas, por mais que ele vai ser só no YouTube, né? Quer dizer, vai ser primariamente no YouTube, eu também vou disponibilizar ele para áudio no Spotify e nos outros agregadores de áudio para o pessoal conseguir ver, porque tem gente que consome conteúdo no YouTube não para assistir, para ouvir. Coloca ali, apaga a tela,
ou deixar ela acesa, né, quem não tem tudo premium. Vamos discriminar aqui também, quem não tem tudo premium, né? Vamos deixar claro aqui que quem não tem também tem o direito de consumir conteúdo. E eles vão ficar nos principais agregadores, né? E eu tenho outras ideias, como, por exemplo, um programa não, né? Um quadro, aí esse eu tenho quase certeza que vai ser nesse canal aqui mesmo, o canal da Emerson, um quadro que eu estou pensando em fazer, de storytelling, uma coisa contando algum tipo de história. Eu não sei se eu vou contar história fictícia, história real, eu preciso estar eu e a câmera contando uma história. Eu ainda vou analisar como é que eu vou fazer isso aí, aqui nesse canal. Pessoal que está entrando, muito boa noite, não, boa tarde, falta 3 minutos para dar boa noite. Sejam muito bem-vindos aí, e quem quiser subir para ver, para conversar, trocar uma ideia, não necessariamente debater, mas trocar uma ideia sobre esse tema aí ou qualquer outro tema, pode ficar à vontade, que eu no bonequinho e vou trocar uma ideia. É porque eu tô à toa mesmo, tá? Esse tipo de live, esse tema aqui que tá na tela, é só para quem for entrando e quiser conversar sobre esse tema, pra gente ter alguma coisa para guiar, entendeu? Mas, no geral, eu abrir a live e trocando ideia com vocês, conversando coisas aleatoriations. E é assim que é bom, os melhores assuntos são esses que surgindo na rua. Ó, filosofia. Em paralelo a isso também, claro, é um programa que já existe, é um podcast que já existe, temos o Lúcio do Farol, que é uma... Eu pensei em fazer uma extensão, ele conhecendo uma extensão do canal da Neguense, mas sabe que eu decidi fazer uma marca separada, eu tô com o rosto. E aí eu queria juntar os dois e fazer uma marca só, que é o Lúcio do Farol Podcast, tá? Nem os principais agregadores. A gente já tem, eu acho que já tá próximo dos 20 episódios, tá? Então, se você não escutou ainda o Lúcio do Farol, eu acho que é uma boa você dar uma olhada em como tá os episódios lá, tá no Spotify, nos principais agregadores de áudio. Você usa aí, você vai conseguir encontrar Lúcio do Farol Podcast. Depois eu vou deixar o link em algum lugar. Eu queria configurar o Live Pix aqui, mas depois eu faço isso, eu preciso mais público primeiro. Por enquanto, o pessoal que está entrando aí, se quiser clicar nos dois bonequinhos e subir. Opa, Renato, obrigado pelo feedback, cara. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso de uma forma. Deixa eu ver. Ele tá ruim assim, tipo, tá ruim ou tá baixo? Só pra eu ter uma ideia. Você vai configurar, já tô ficando velho, já não sou configurar os microfones. Baixo, parecendo que você tá no fundo de uma sala bem grande. Uai, tá com river. Nossa, tá com river, cara. Isso aqui eu não tinha visto. valeu, cara. Valeu pelo feedback aí. Tem 8 minutos que eu tô aqui falando com a câmera e o negócio tava com eco. Caramba. Fala, Renato, bom demais. Aqui, como eu tava falando aqui com essas pessoas que entraram e deram linha aqui, eu tava dizendo que esse tema que tá aqui em cima, ele não é necessariamente o tema da live, tá? Eu abro live pra ficar comentando, trocando ideia com o pessoal, falando sobre coisas aleatórias. E, ao mesmo tempo, se alguém quiser falar sobre alguma coisa sem ter, tipo, tendo um rumo, sem quiser tirar assunto do vento, aí a gente coloca um tema aqui só pra ir guiando, mas enquanto isso a gente pode trocar uma ideia. Se quiser subir, apertar os dois bonequinhos, subir na live, nós trocar uma ideia. Falo de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, aqui no centro de Minas Gerais. Fiquem à vontade, vocês que estão entrando aí na live. Bom, tava comentando sobre o Luz do Farol Podcast. É mesmo? Sobe aí, vamos trocar uma ideia, pô. Vou colocar aqui a telinha. Vou colocar meu funinho para não dar aquele eco. Né, assim, claro, a gente precisa deixar claro. Eu sei que nem todo mundo faz isso, mas tem que deixar claro. Só toma cuidado com o tipo de palavra que a gente fala aqui na live, porque o TikTok pode derrubar e tal, e essa live depois vai pro YouTube, então é a mesma coisa, né, questão de monetização e tal. Vou deixar você subir agora, aí subindo. Fala, Renato! Alô? Oi, tudo bem? Arô! Opa, bom demais. Ô,
Oi, boa noite, boa noite. É Brian ou Brian? É Só pra Brian. entender. Ah, perfeito, perfeito. Pô, cara, eu não sabia, essa live aqui vai pro YouTube, é isso? Você vai Ela vai pro alimentar YouTube ela com depois. outras redes sociais? Sim, ela vai lá pro YouTube depois. Mas não agora, Ah, ela não tá legal. ao Você vivo lá abriu um agora. canal lá há pouco tempo? Não, já tem uns 5 anos que eu tenho esse canal, tá, cara? Eu cheguei Caramba. aqui tem pouco tempo. Pra fazer live aqui, eu comecei essa semana, mas E você fala sobre o que no seu canal? o canal lá eu não tenho um assunto muito específico porque ele é mais sobre mim, entendeu? É um canal mais de vlog e tal, eu conversando com a câmera. Eu tive essa ideia depois de ter vários outros canais que tinham um nicho específico. E depois eu falei, cara, eu não quero mais falar desse assunto, nem desse, nem desse, nem desse, nem desse. Vou falar de mim. Aí acho que vai ser melhor, assim. Aí eu fiz um canal lá e eu fazia vídeo de vlog, quando eu era mais novo, né, e tal. Ah, vou fazer o quê? Rotina desse dia, rotina de como é a minha vida na escola e tal. E aí depois de sair da escola, fiquei mais velho, comecei a trabalhar e eu perdi o ano. Só um momento, você me dá só 2 minutinhos que eu vou precisar atender uma ligação aqui. Eu já Aham, subo de volta aqui na sua live. beleza. Pera aí, rapidinho. Vou derrubar aqui, depois você sobe. Legal que o povo não tem medo de subir mesmo, entendeu? Eu gosto do TikTok por causa disso. Lá no YouTube você fala, pessoal, sobe aqui na live pra gente trocar uma ideia. E o povo, ó, tô nem vendo, não é comigo. Aqui no TikTok, você fala que é coisa, assim que é bom, cara, assim que é bom. Vocês que estão entrando, novamente, esse tema ele não é o tema central da live, é só pra quem quiser pegar um nicho específico, mas caso não quiser, a gente vai trocando ideia aqui naturalmente. Vai sair. Deixa acontecer naturalmente. Fica bom. O TikTok falando que meu PC tá fraco. Isso porque eu gastei quase 2 pau com esse PC. Aí o TikTok vem e fala: seu PC tá muito lento, seu PC tá muito fraco. Tá. Beleza, TikTok, beleza, tamo junto. Se eu apertar esse botão de say hi, o que acontece? Tá. Só wave, tá, né, a pessoa. Vocês não estão vendo o chat, né, YouTube? Deixa eu ver se eu consigo. É que eu tentei colocar a câmera no modo deitado e colocar o chat do lado, assim, entendeu? Só que fica ruim pra quem tá no TikTok. Porque lá eles assistem em pé, né? E aí eles não conseguem virar e tal. E aí a câmera fica pequenininha. Fica assim, aqui tá a tela inteira, né, pro pessoal. Aí aqui embaixo, mais ou menos aqui, tá o chat pra quem tá no TikTok. E aí aqui em cima, deitado assim, fica a tela. Aí fica mais ruim. Aí eu não achei muito legal, não. Assim, e se eu estivesse no TikTok assistindo uma live, eu não gostaria de ver uma live que tivesse assim. Eles podiam colocar um negócio de colocar a tela cheia no TikTok, né, cara? E você tá lá numa live, quero ver essa live aqui em tela cheia e deitada. Aí você clica no botão de tela cheia, ele abre a tela, você vira o seu live, fica becando assim. Mas, infelizmente, eu acho, pelo que eu vi lá, eu acho que ainda não tem essa função. Aí, pra vocês que ficam no YouTube, vai ficar um pouquinho ruim, mas dá pra assistir em pé no YouTube, né? Essa aqui é da hora, e pra quem tá no TikTok, fica mais da hora assim, né? Aí, como eu tô fazendo live no terreno deles, acho melhor deixar a live mais interessante, assim, mais confortável pra quem tá assistindo aqui no TikTok. Quem tá lá no YouTube, vocês nem vão assistir mesmo, isso aqui eles devem estar escutando, então não vai fazer tanta diferença. Meus nobres TikTokers, pode apertar os 2 botãozinhos aí, os 2 bonequinhos aí e subir na live, viu? Ontem nosso time, maravilhosíssimo, só que Nation, ganhou de 3-0. 3-0, né? 3-0. Deixa eu botar reparo aqui. Quanto que vai ser o nosso próximo jogo, porque, como eu disse pra vocês na primeira live, eu não gosto de futebol. Mas todo mundo precisa concordar que Copa do Mundo a gente tem que tirar um tempinho, né? Deixa eu ver aqui qual vai ser o next Brasil match. Tá. Nosso próximo jogo ainda não tá definido. Putz. Por quê, hein? Que eles vão fazer as escalas? Agora vai pra próxima estágio do chaveamento? Eu não entendo nada de futebol. Vocês estão vendo que eu não entendo nada, né? Mas enfim. A gente jogou contra o Haiti. Ganhou de 3-0, ok. E ontem jogou contra a Escócia e ganhou de 3-0. E aí, vai no Round of 32, que é... como é que eu posso dizer? Não é roda. É alguma coisa de 32, entendeu? É uma outra chave. E aí a gente ainda não tá definido quem que vai ser o próximo. Beleza. Então tá bom então. Nós esperamos então.
Vamos ver como que a gente tá nos grupos aqui. Deixa eu compartilhar a tela pra vocês. Só pra não parecer que eu tô falando com vento. Vou colocar uma nova source aqui. É um window capture. Aí vem aquele lembrete do TikTok. Ó, a gente recomenda que vocês façam conteúdo original, tá? Eu sei. Mostrar cursor. Adicionar source. Deixa eu deixar ela... Opa. Põe lá pra cima. Vamos lá pra cima. Como que faz isso? Que eu não lembro. Aqui, ó. Boa. Aí, deixa eu puxar aqui pra baixo. Aqui. Vocês estão no YouTube, tá mais fácil de ver, né? Quem tá no TikTok vai sofrer um pouquinho, mas calma aí. Aqui em cima. Vamos lá. Grupo A, a gente tá no grupo C, se eu não me engano. Aqui, ó. Grupo C a gente tá em primeiro, tá? Então, como vocês já esperariam, e eu também estava esperando, a gente tá em primeiro no nosso grupo. Que bom. Nosso próximo jogo não tá definido por causa do novo chaveamento que eles ainda vão fazer, tá? Então, a gente ainda não sabe contra quem a gente vai jogar. Eu espero que seja contra um time fraco, tá bom? Porque precisa ser contra um time fraco para dar a sensação de que a gente vai conseguir ganhar alguma coisa nessa Copa, né? Ou pelo menos mudar de chave. Quem tá jogando agora? Tá jogando a Alemanha contra quem, meu filho? Contra quem? World. Fala, Renato, eu vi que você voltou. Calma rapidinho, deixa eu só dar um update aqui sobre a Cops. Estamos jogando Curaçao e essa seleção que eu não me atrevo a falar o nome dela, eu nunca tentei na vida. Assim, vários anos que eu acompanho o Copa do Mundo, eu nunca tentei. Temos Equador e Alemanha, tá? Quem mais tá jogando? Só? Então tá bom. Tem mais, não? Achava que eram mais ou menos uns 3 ou 4 jogos ao mesmo tempo, simultâneos. Tá, então são 2, né? Tem uma Alemanha e Equador. Tá, a Alemanha eu acho que vai ganhar porque é colonizador, né? Embora a gente não goste de torcer a favor de colonizador, eu espero que a Alemanha seja desclassificada antes pra gente não ter outro 7-1, cara. Espero realmente. Hoje ainda temos Japão e Suécia. E temos Tunísia e Países Baixos. Depois temos Estados Unidos e Turquia. E temos Paraguai e Austrália. Da hora, cara, da hora. Olha, eu acho que todo mundo pode, eu daria essa permissão de ter mais de uma seleção para torcer. Então tem que ter uma, no máximo, que entre todas as outras seleções que você torce, se precisar torcer para uma específica em detrimento das outras, tem que ser a nossa seleção, óbvio. Mas eu dou permissão para que a pessoa tenha mais. Por quê? Porque eu tenho mais de uma seleção. Eu torço para o Brasil em primeiro, claro. Então se o Brasil disputar com qualquer uma das outras seleções para que eu torço, eu vou continuar torcendo para o Brasil. Mas eu torço também para a Noruega e para a Suíça. Suíça não, Suécia. Suíça também, mas é menos. Eu torço mais para a Noruega e para a Suécia, porque são os países nórdicos de onde eu estudo bastante desses países, então acho legal eles. Deixa eu fechar aqui a Jurelia. Você vai lá pra baixo. Cadê? Vai lá pra baixo. Send back. Boa. Renato, tá aí? Tá conectado? Pode apertar pra subir aí que nós te colocamos de volta aqui. No video signal. Deixa eu tirar aqui mais fácil. Aceitei. Conectando. Fala, Renato. Fala aí, meu amigo. Tudo bom? Bom, tem pouco que eu te vejo, cara. Quanto tempo, né? Pois é. Rapaz, como você envelheceu, hein? Cara, cresceu uma barba aqui, mas deu tempo de tirar antes de você chegar. Pois é, eu tô vendo. Tá até diferente. Nem reconheci quando entrei. Eu tive que parar a tela aqui. Que eu fiquei chocado com a evolução. E esse sotaque do sul aí Sotaque do sul, né, cara? Adivinha de onde eu sou? do norte, né? Que chinelagem é essa, hein? Você acha que eu sou da onde? Você é do... Deixa eu ver, cara. Você é do Acre. Porra, eu te dei todas as dicas agora com esse chiado. Não foi? Se você falar que você é do Rio de Janeiro, você tá de brincadeira comigo. Eu sou do Rio, cara. Eu sou seu vizinho. Não é não. Não é. Eu tô sabendo. Eu sou do Rio, sou carioca.
Como é que você pode ser carioca se você não tentou roubar meu celular ainda? Pois é, cara, não tem como, né? Se fosse Aí um você pode perguntar pra mim presencial. também como é que eu moro aqui em Betim e eu ainda não fiz pão de queijo na live. Não, pois é. Não só pão de queijo, né? Feijão tropeiro, Feijão tropeiro que a farofa gente de roubou de São bacon, Paulo. Que mais que a gente faz? Uma broinha, um café, cafezinho. ficar Tá, falando cara. que é filho de quem é filho de quem. Você é fit quem, Renato? Saber de onde que você Pois é, é. saber quem que você é e tal. Ô, você acredita que aqui o pessoal realmente pergunta se é fit quem? Eu sei disso. Eu vou direto pra aí, pô. Eu conheço essa cidade. Conheço Betim, conheço Belo Horizonte, conheço. Como é que é o nome da outra? Do lado de Belo Contagem? Horizonte? Contagem. Isso aí. Essas cidades aqui é a Santíssima Trindade de Minas Gerais. Aqui é Betim, Belo Horizonte e Contagem. Todo mundo faz o. Pois é. De Minas é essas três aí que eu gosto bastante. Conheço o sul de Minas também, ali próximo do Rio, que é Juiz de Fora. Uhum. Já fui em Uberlândia, Uberaba. Sul de Minas eu ainda não fui, não. Lá o pessoal fala que lá é gostoso, que lá é mais frio. Eu gosto Cara, frio. lá é um Rio de Janeiro 2.0, tá? A galera, assim, o povo Misericórdia. nem parece mineiro. Ah, Rio de Janeiro você fala por causa da cultura e não pela temperatura. Isso, cara, por conta da cultura, exato. Ah, o norte de Minas lá, ele é bem grudado na Bahia. O pessoal lá, eles praticamente se identificam com o baiano, mano. É isso aí. Rola até É um isso sotaque aí. diferente. Então, eu lembro quando eu fui na sua cidade, em BH, a hora que eu abri a boca, a galera já falava: Você não é daqui, não, você é da onde? Na hora. Hoje eu já sou mais disfarçado aqui, mas quando eu vim pra cá, o pessoal também já percebia. Eles falavam, você não é daqui. Aqui tem um Você não é sotaque muito daí, não? Você não é característico. natural daí, não? Não, eu nasci em Porto Seguro, mas eu cresci em São Paulo. Cresci do lado ali no interior de São Paulo, na verdade, perto da USP, em São Carlos. Ah, sim. Na cidade em si. Aham. Não é Você tem a quantos anos, capital. Brian? Desculpa perguntar. Eu tenho 20. 20? Fiz 20 recentemente. O pessoal do YouTube não sabia disso, tá? Vocês não sabiam, porque Caramba. faz mais ou menos uns 2 anos que eu não apareço por aí, né? Mas eu já tenho 20 anos. Temos 9 anos de diferença, então. Você tem 11, então. 29. O que Mas você vem cá, faz na a sua vida, cara? evolução refuta o mito da criação. Isso. Ela por si só refuta o mito da criação? Te devolvo Eu essa diria que pergunta. sim, tá? Por si só? Eu diria que sim. Só que isso seria uma falácia do clive escorregadio. Aí eu não posso afirmar isso. Eu diria que ela refuta o mito do livro de Gênesis. Eu diria. Entendi. Na verdade, eu acho que a ciência em si, ela refuta os primeiros 5 livros da Bíblia, que é o Pentateuco, né? Que faz parte da Torá também. Porque toda aquela parada ali você não pode ler na literalidade. Se você ler na literalidade, tem alguma coisa errada. Você vai ver que não tem algumas inconsistências. Isso, metaforando ele total. Sim. Tem que ser tudo figurado. Eu não tenho problema com quem lê em sentido figurado. Eu não tenho problema, inclusive, com quem tem uma fé de que tudo aquilo ali é verdade e tal. Carteira de trabalho entrou na live. Sai fora! Sai fora! Fica pra lá! Não quero não, não quero. Show, Opa! aqui só tem empreendedor, show. Não, pode não, pode não. Deus me livre. Ah, não, assinando não, sai fora, sai fora. Pode ficar com o meu mano Renato aqui pra você. Não vou estar querendo. Mas eu sou de uma linha muito relativista, tá, cara? Então eu penso o seguinte: a ciência consegue Deus me livre, carteira de trabalho. determinar alguma realidade? Fazer o quê? Desculpa. A ciência consegue determinar alguma realidade? Como assim? Ou ela só cria verdades temporárias? O que você pensa? Não.
A gente também não vai trabalhar com verdade absoluta. Na ciência, na verdade, a gente defende que não existe uma... Eu falo a gente, assim, desculpa, eu esqueci de me identificar nessa live, mas inclusive pra quem tá no Bem YouTube. tranquilo, Eu sou bem tranquilo. ciências de ciências biológicas com foco em neurociência. E tô Bem fazendo um tranquilo. trabalho de iniciação científica também na área de neurociência, tá? Uhum. Na ciência, a gente não trabalha com verdade absoluta. A gente vai dizer que existem evidências fortes que vão mostrar pra gente um ponto, e dependendo da quantidade de evidências e a força daquele conceito, que possivelmente pode até ser que vire uma teoria científica, fique mais Senso difícil... acadêmico. Isso, fique mais difícil daquela verdade cair. Mas ser difícil não significa que não tem essa possibilidade. Só que tem algumas verdades, por exemplo, algumas teorias, por exemplo, que são tão difíceis dela cair, que precisaria de uma quantidade tão absurda de evidências contrárias para fazer com que ela caia, que a gente já considera como se fosse um fato. Como, por exemplo, a evolução é uma delas. A evolução ela não é uma das, ela é a teoria científica como mais bem corroborada, mais bem evidenciada na história da humanidade, assim, que a gente mais tem. Então essa possivelmente é uma que não vai cair. Ao longo do tempo, essa teoria ela vem sofrendo modificações, né? Que Adaptações. estão ali, implementando, somatizando toda essa teoria. Mas, como você bem disse, ela é passível ainda assim de uma modificação radical, de cair com o passar do tempo, enfim, ela pode ser um fato agora, mas daqui a 300, 400 anos pode ser que não, né? A chance é quase nula, tá? De novo, eu tenho que deixar isso bem claro pra quem tá assistindo depois, mas a chance é muito, muito, muito baixa. É quase... Dentro dos parâmetros que a gente conhece hoje, que são limitados no tempo e no agora, sim, ela tem uma probabilidade maior de ser um fato. Sim, só que a gente também faz uma previsão. As teorias elas permitem com que a gente faça previsões de conceitos. E a previsão que a gente faz com teorias, elas são também considerando que a gente possa descobrir mais coisas que a gente descobre hoje. Mesmo que a gente consiga mais tecnologia, mesmo que a gente descubra coisas que a gente não sabe hoje, essa teoria está tão bem evidenciada e tão forte que a chance dela cair é tão próxima de zero que pode ser considerada zero. Entendi. O fato da Terra girar em torno do Sol também seria um fato para você nesse sentido? É uma das coisas que a gente pode dizer que tá tão próximo, assim, próximo no sentido matemático do limite. Lembra de limite matemático? Que é quando você chega tão próximo de zero que pode ser zero, ou pode tão próximo de 1 que pode ser 1. Esse é o tipo de conceito que tá tão próximo de ser uma verdade absoluta que a gente já pode considerar como se fosse uma verdade. Você falou sobre utilizar parâmetros matemáticos para determinar a probabilidade disso ser um fato. O que é a matemática para você? A matemática ela é uma ferramenta, ela é um instrumento que a gente consegue dar sentido para as coisas, que as coisas inerentemente elas não necessariamente precisam ter um sentido, mas a gente pode dar um sentido para elas, a gente pode atribuir um sentido para elas, e a matemática permite que a gente consiga interpretar o que a gente está vendo em forma de números, né? Colocar o que a gente está vendo em forma de números e trabalhar com aquilo. Então, uma linguagem criada a partir da percepção humana. Isso, a matemática ela é 100% humana, tá? Perfeito, perfeito. Então você acha que a nossa percepção humana, limitada dentro da nossa biologia, ela é capaz também de prever fatos? Sim, né? Eu acho que eu preciso só deixar claro o que significaria prever fatos quando a gente está se referindo a uma teoria científica. Que, por exemplo, Darwin, quando ele escreveu a teoria da evolução, ele disse, olha, se essa teoria aqui estiver correta, teoria não, né, que na época não era uma teoria científica, teoria, só pra deixar claro, teoria científica é o mais alto grau de certeza que a gente pode ter na ciência, então não é só uma especulação, uma teoria científica é porque alguma coisa é quase praticamente comprovada. E Darwin, quando ele estava escrevendo isso, que na época era só uma especulação, uma hipótese, ele escreveu, olha, se isso aqui estiver certo, possivelmente, mais adiante, a gente vai encontrar um momento, ou um fóssil que vai mostrar pra gente o momento em que um réptil virou uma ave. Ele disse isso. Em algum momento, eu não sei como, mas se isso aqui tiver certo, se esse raciocínio meu tiver certo, a gente vai encontrar. E pouco tempo depois, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, a gente encontrou o fóssil do Archaeopteryx, que é hoje um dos fósseis mais importantes que a gente tem na paleontologia, né? Archaeopteryx. Olha, é muito bonito esse bicho, velho. Nossa Deus. Putz, tem que abrir Brian, aqui, você tocou num ponto bem legal. Você falou sobre a gente acreditar
acreditar nessas teorias a ponto delas rasparem ali no conceito de fato, né? Sim. Chegarem bem próximas do conceito de fato. Trabalhando nessa perspectiva de método, mas não se alcança uma realidade, se alcança uma verdade, né? Entendi. Se alcança algo que a gente pode aproximar de uma verdade. Mas a gente não trabalha com verdade absoluta, só pra deixar claro. Não, o que verdade, qualquer coisa, assim, qualquer crença é uma verdade pra mim, tá? Pra pessoa que tá acreditando é uma verdade. Exato. Então, realidade e verdade são coisas bem diferentes, tá? Boa noite, Melo. Se a gente não consegue determinar realidades, então o que diferencia a nossa crença em verdades da crença de uma pessoa que resolve acreditar em Jesus ou na Bíblia, por exemplo? Então, existe uma pequena diferença entre o que você acredita e o que de fato é verdade. Por quê? Você pode acreditar em algo que é realmente verdade. O que, por exemplo, é o caso de quem acredita em coisas que a gente já descobriu e já testou. A diferença entre uma coisa que é verdade e uma pessoa que acredita em algo, uma crença ou algo no sentido religioso, o que a gente chamaria, não é pejorativamente, pelo amor de Deus, não estou querendo ofender ninguém, mas o que a gente chamaria de mito. Mito não significa que é mentira, mito significa que é uma crença. Só isso. O que a gente chamaria de os mitos, né? A diferença é justamente onde esbarra na realidade. Por quê? Você pode acreditar que Deus existe e que Deus criou os seres humanos a partir de outras espécies que já existiam há milhões de anos e que fez com que tudo isso evoluísse e chegasse até aqui. Seria o chamado evolucionismo teísta, que você acredita que a evolução aconteceu normal, mas que Deus quis que isso acontecesse dessa forma. Mas quando você começa a acreditar que Deus criou os seres humanos e todos os animais da forma como eles estão neste momento, há 6.000 anos atrás, e que essa foi a primeira versão de todos os animais que surgiram, a gente vai esbarrar em uma coisa muito importante que chama realidade. Porque quando a gente começa a enxergar todas as outras espécies, pegar as espécies que estão vivas hoje, pegar os fósseis que a gente encontra, pegar as análises genéticas, genômicas, morfológicas, embriológicas, a gente vai perceber que a verdade não é essa. A gente vai perceber que as espécies, elas não surgiram dessa forma como elas estão hoje. Elas surgiram de uma forma diferente e foram se adaptando com o tempo. E aí quando você acredita em algo que a gente sabe que não é verdade, aí eu diria que é só uma crença que a pessoa pode ter, ela tem todo o direito de ter, mas que esbarra na realidade, né? Não tem o que fazer. Entendi. Se a gente for parar pra pensar, a gente atribui verdade a coisas que não são de fato fatos, né? A gente, inclusive, por exemplo, a gente dá sentido e valor a um pedaço de papel e chama de dinheiro. Sim, sim. Então, eu fico me perguntando até que ponto essa discussão, né, de não do jeito como a gente está levando aqui, mas do jeito que eu vejo acontecer, de confronto, inclusive, eu fico me perguntando até que ponto isso faz sentido, porque me parece que todo mundo tá, de certo grau, de certa forma, incluso nessa atmosfera simbólica, e as pessoas não percebem às vezes, sabe? Você fala que todo mundo tá... Como? Desculpa. Todo mundo tá dentro dessa atmosfera simbólica. E em certo grau tá todo mundo atravessado um pouco por essas crenças que são ilusórias. Sim, você provavelmente... Você já leu o livro Sapiens, do Yuval Noah? Não. É um livro muito bom, cara. Ele é historiador, cético, e ele vai analisar a história da humanidade inteira, desde o início, desde lá, assim, desde o surgimento do planeta e tal, de uma forma puramente histórica. Ele vai contando cada uma das coisas, como aconteceu, de um ponto de vista, como se alguém estivesse enxergando de fora. Assim, é muito, muito legal. E quando ele chega na parte em que a gente desenvolve
o senso de comunidade, em viver em grupos maiores do que 50 indivíduos, que era o nosso limite, né? Ou 100 indivíduos, que eu acho que era o nosso limite de viver só viver no outro, igual as outras espécies. Ele fala que para a gente conseguir grupos maiores, a gente precisa criar mitos em comum, precisa criar crenças em comum, para poder servir como manutenção da vivência em sociedade. Igual, por exemplo, a gente acredita que existe uma empresa que faz carros e esses carros a gente compra, que é, por exemplo, ele cita no livro o exemplo da Ford. Só que a Ford, ela não existe. A Ford não existe. O que existe é pessoas que trabalham ali e fazem um carro. Mas a entidade Ford, ela não existe. Acho que nem foi essa empresa que ele citou, acho que foi a Peugeot, mas alguma coisa assim. Mas o conceito é o mesmo. E a gente precisar acreditar que uma coisa que não existe está ali, que é, no caso de uma entidade, de uma empresa, o poder de um juiz, o poder de uma pessoa que está hierarquicamente acima de você, esse tipo de coisa que não existe na realidade, na materialidade, mas que a gente precisa sentir que existe, acreditar que existe em comum pela manutenção da sociedade, é uma coisa que vai fazer com que as pessoas se mantenham sob um controle necessário para que a gente consiga viver em bandos maiores que 100 indivíduos. Então é uma coisa inerente à nossa espécie, é isso que ele quis dizer. É interessante, mas eu não percebo isso como um movimento natural, tá? Eu percebo isso mais como uma questão de poder. Quem dá o tom dessas regras? Quem dá o tom de quem vai estar na posição de poder e quem vai estar embaixo. Exato. Entendeu? Sim, e isso, pela história da espécie inteira, foi sempre o mais forte domina, o que tem mais características domina e tal. Então isso realmente é uma filosofia ruim, tá? Assim, na minha opinião. Mas, querendo ou não, isso é como a nossa espécie funcionou de lá pra cá e é como ela continua funcionando, né? A gente acredita, por exemplo, que países existem. Ela passou a funcionar assim depois que o ser humano começou a entender e manusear as terras para seu alimento, a agricultura. Você fala na Revolução Agrícola? Isso, a partir dali você começa a ter essa questão do poder sobre o outro. Entendeu? O livro Sapiens, inclusive, relata isso, mas tem outras fontes externas também que a gente pode pegar, como, por exemplo, o livro do Robert Sapolsky, que também fala sobre isso. Deixa eu ver qual que vai pegar. Acho que Richard Dawkins chega a tocar nesse ponto também. Isso vai surgir, essa capacidade de a gente criar coisas que não existem para poder denominar poder, vai surgir no início da nossa espécie mesmo, Homo sapiens, há mais ou menos uns 300 mil anos atrás, quando a gente conseguiu a capacidade de abstração, que o Yuval Noah chama de revolução cognitiva, que ele chama. Vou tomar nota aqui, tá? Depois lê esse livro, cara, é muito legal. Você falou que você é de É um pouco daquilo, né? Se o Brian planta cenoura e eu planto maçã, e eu tô numa época do ano onde a cenoura do Brian tá dando mais, e eu acabo tendo que pedir favores ao Brian porque eu não tenho mais maçã naquela época do ano, e o Brian começa a colocar algumas condições que eu não gosto, eu vou avisar a todos que as cenouras do Brian estão envenenadas. E aí a gente começa uma relação de poder, entendeu? Ou, se você não tiver outra opção, a não ser os produtos que eu tenho, eu começo a subjugar você, né? Exatamente. É por aí. O livro também fala sobre como, possivelmente, assim, que a gente ainda não sabe hoje, porque a gente consegue aproximar muito bem, mas a gente não sabe com certeza por que os Homo neanderthalenses foram extintos, né, quando a gente surgiu. A nossa espécie surgiu um pouquinho depois do Homo neanderthalenses, a gente conseguiu conviver com eles. Há, inclusive, evidências muito boas de que houve hibridismo entre sapiens e neanderthalenses, só que, por algum motivo, os neanderthalenses morreram, né? Eles foram extintos e ficou só a nossa espécie. A nossa foi a única que durou do gênero Homo. E o livro postula que uma das grandes vantagens, que possivelmente foi grande parte da diferença entre a nossa espécie e a deles, foi justamente a capacidade de abstração. Porque se outros primatas conseguem dizer
existe um leão naquela floresta e ele vai te matar. A nossa espécie é a única que conseguir dizer: existe um leão e ele é o guardião supremo da nossa floresta, ele é o santo graal e tal. A nossa espécie é a única que conseguia criar coisas que não existiam para poder fazer planos melhores, para poder criar coisas mais avançadas e chegar onde que a gente está hoje, né? Possivelmente a gente ganhou. Pode ser que a gente não teve um confronto direto com eles, mas eles morreram, por exemplo, de fome porque a gente pegou todos os animais antes. É uma das possibilidades. Você falou sobre regras que são criadas para convívio e harmonia social, né, que vai facilitar o controle social e tudo mais. A gente hoje é atravessado em nossas vidas por inúmeros sistemas sociais. Você tem sistema religioso, tem sistema político, você tem sistema educacional, econômico. A gente acha que está bem parametrizado nesse sentido de controle. Por que ainda existe radicalismo? O radicalismo ele vai existir em qualquer vertente como posso dizer isso? Qualquer vertente de linha de pensamento, qualquer ideologia vai ter o lado radical dessa ideologia. Como, por exemplo, assim, uma coisa que está mais rasa aqui para a gente poder pegar, né? Política aqui no Brasil. O extremismo político ele existe por causa de uma polarização que é inevitável. Se você tem esquerda, você vai ter extrema esquerda. Se você tem direita, você vai ter extrema direita. No caso, extrema esquerda não existe, né? Mas é o que a gente chama aqui de esquerda radical. Que vai ter, né? O radicalismo ele vai existir em qualquer uma delas. No cristianismo, vai ter aquela pessoa que acredita em Jesus e segue os dogmas da religião, e vai ter aquela pessoa que vai esbarrar no fundamentalismo. Então, toda ideologia ela vai ter o ponto mais raso, o ponto mais quase aberto, sim, e vai ter o ponto que vai estar lá do outro lado, lá na quina. Então isso é uma coisa inevitável, que a gente não consegue controlar, assim, eu diria. Eu poderia dizer que é aquele que se cega nas incertezas e tem uma certeza muito forte naquilo que acredita, ele tende ao radicalismo? Possivelmente, se a pessoa tem uma certeza muito forte do que ela acredita, mas ela se permite ser mostrada outras evidências, talvez para mudar de opinião ou para adaptar a sua opinião, é uma pessoa que possivelmente não vai ser radical, mas uma pessoa que está muito certa do que ela acredita e ela não quer nem ouvir a outra pessoa falando algo com que ela discorde, possivelmente ela vai esbarrar no radicalismo. Na maioria das vezes que acontece casos de extremismo ou de próprio radicalismo mesmo, é dessa forma, né? Um grande exemplo é a extrema-direita. Vai tentar conversar com alguém de extrema-direita e tentar falar alguma coisa que eles não concordam. Eles não vão nem escutar. Talvez até te bater. Entendi. É pensar de forma muito emocional, talvez, né? Muito moralista antes de raciocinar. Eu acho que essa formas de manter pensar esse pessoal no emocionalmente poder é justamente te impede. emocionar, né? Exatamente. Exato. Tô falando com você e tô pensando aqui em muitas coisas. Nossa, eu subi aqui pra gente trocar uma resenha, acabei entrando na filosofia aqui contigo. Essas filosofias são as melhores que tem. Pode ficar à vontade aí, que agora o pessoal tá começando, né? Eu queria dar uma olhadinha aqui no elétrico, tá? Mas que bom, você estuda onde aí? Eu estudo hoje numa privada de massa, que é aquelas faculdades menorzinhas e tal, terceirizadas. Mas possivelmente eu vou entrar na UFMG esse ano ainda. E você busca bastante fontes por fora? Sim. Eu trabalho justamente com fontes acadêmicas revisadas por pares, sobretudo, e a gente tem um repositório, né? Quando você entra numa universidade federal, por exemplo, você vai ter um repositório daquela universidade, você consegue ver de outras federais também, e de outras federais de outros países também, quais são os trabalhos, e você consegue ver se aquilo que você está pesquisando tem algum embasamento e tal. Entendi. Agora uma pergunta pro Brian, tá? Depois de saber de como roda a engrenagem de forma bem consciente, qual a vantagem que você tira disso? A engrenagem disso que a gente estava falando? Exato.
Bom, dá um choque. Eu vou ser sincero com você, dá um choque muito grande quando você percebe que tudo aquilo que você estava acreditando não é exatamente aquilo que as pessoas passaram para você, né? Nisso nem tô falando sobre coisas de crença religiosa, assim, que também foi um grande choque. Estou falando de quando você percebe que a gente acredita que existe um país, ou que existe, sei lá, direitos humanos, ou que existe Uhum. ONU, esse tipo de coisa que na verdade não existe, né? A gente criou e a gente precisa criar e ficar acreditando nessas coisas para poder manter a manutenção. Eu acho que você primeiro sente como se você tivesse dado uma acordada, mas depois começa a ficar natural de novo. E por eu ser da área da biologia, eu já tenho uma tendência a enxergar tudo com um ponto de vista biológico. Então, pra mim, foi só encaixar mais uma pecinha ali da filosofia dentro da biologia e as coisas se encaixaram bem. Boa, boa. E a gente tem uma discussão muito grande em relação. A gente que eu digo os eruditos, né? Hum, Intelectuais. Falando muito sobre a questão de escolhas, né? Sobre você poder ter um livre-arbítrio, uma liberdade e hum, tudo mais. tema Sabendo complicado. disso aí que você acabou de falar, exatamente tudo isso que a gente conversou, você consegue ver um livre-arbítrio? Não. O livre-arbítrio ele não existe do ponto de vista religioso e também não existe do ponto de vista biológico, tá? Só que tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar isso, principalmente eu que sou da área das neurociências, a gente não pode ficar falando para as pessoas que não existe livre-arbítrio, porque elas vão achar que, naqueles mitos que se propagaram em 2010, de que o cérebro e a consciência são coisas diferentes, e que você e a consciência são coisas diferentes que vivem no mesmo corpo, e não é bem assim, calma. A gente controla sim o nosso corpo, a gente controla sim as nossas decisões, a gente toma decisões por nós mesmos, só que não da forma como as pessoas acreditam que exista livre-arbítrio, no sentido de se chegasse uma outra situação exatamente igual a essa, com o mesmo background que você tem, você tomaria a mesma decisão. Você nunca tomaria uma decisão diferente. Mesmo não é uma questão de probabilidade, isso é uma questão de como o seu cérebro funciona. Assim. O nosso cérebro ele funciona Uhum. vendo experiências passadas, tirando alguma conexão dessas experiências passadas e prevendo o que aconteceria se você tomasse uma decisão. Então, funciona como se fosse uma rede neural. Um grafo. Não é gráfico, é gráfico. Que são pontos ligados por uma linha. Uhum. Então você tem aqui uma decisão e você tem que tomar essa decisão. Aí você tem 4 opções. Aí ele vai analisar. Se eu tomar essa opção, acontece isso. Se eu tomar essa opção, acontece isso. Se eu tomar essa opção, acontece isso e tal. E como é que ele vai prever o que vai acontecer? Com base no que tem pra trás aqui. Então, o nosso cérebro ele funciona assim. Você não vai nunca tomar uma decisão diferente da que você tomou se você estivesse numa situação exatamente igual com o mesmo background. Exato, entendi. Ahn, Tô pensando aqui sobre como isso se encaixa na questão do que você disse antes, da gente moldar um mundo completamente ilusório e acreditar nessas crenças, e como o livre-arbítrio nessas questões de padronização dentro de uma mesma situação, que você explicou agora, como isso se relaciona com essa complexidade social que a gente comentou, que na verdade são criações ilusórias. Como Uhum. isso se relaciona? Por exemplo, você tem que escolher uma carreira, certo? Uhum. Você tem que escolher uma roupa para vestir, você tem que escolher uma língua para estudar, você tem que. Em que momento você aciona essa escolha? E em que momento ela é autêntica? Vem só de você, puramente de você? São, é uma parte menor das decisões que são realmente autênticas. E geralmente, quando é autêntico, você percebe que é, tá? Quando você toma uma decisão assim, no sentido mais natural e tal, eu vou dizer que Me quase dá um 100% das exemplo de uma vezes. atitude autêntica sua, Ahn, deixa eu de ver. escolha. É bem difícil. Pois é. Deixa eu ver.
É mais difícil do que É parece, bem realmente. difícil. Eu posso te dar vários exemplos de decisões que a gente pensa que são autênticas e que eu realmente pensei que eram autênticas e na verdade não eram. Como por exemplo, Sim. não, pro outro lado. Por exemplo, se eu vou pintar meu cabelo, quero pintar meu cabelo. Só a decisão de eu querer pintar Uhum. meu cabelo já não é autêntica, né? Mas o ponto nem é esse. Qual cor que eu vou pintar meu cabelo? Aí eu penso, Uhum. não, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou pintar meu cabelo de uma cor mais natural. Não foi eu que tomei essa decisão. Porque eu venho de um background em que se você pinta o cabelo de uma cor muito radical, as pessoas vão te olhar torto. E aí você tem também a Uhum. questão de pintar cabelo há vários anos atrás, da época em que eu fui crescido. Pintar cabelo era uma coisa mais feminina. E aí você tem aquela coisa de, se você pinta o cabelo, você também tá mostrando que você tá fora da norma e tal. Então tem todo esse background que vai fazer com que eu tome vai me afunilando pra tomar uma decisão que eu vou achar que eu tô sendo autêntico no momento. Mas não tá. Qual? Se você entende, né, que a noção de bonito, de feio, de certo, de errado, de frio, de quente, elas estão limitadas, tão, seja a biologia ou seja ao discurso de poder, né? Você então parte do pressuposto que elas não são a totalidade, não são a realidade. Elas são entendimentos, recortes culturais, Uhum. recortes biológicos ali, não, porque o que é quente para você pode não ser Pode quente não para ser o quente. ornitorrinco, por exemplo. Então, assim, se você entende que todos esses certo, errado, quente e frio, tudo isso parte de uma relatividade, eu poderia dizer que nada é seu autenticamente, porque você é atravessado, você é moldado pelo externo o tempo todo. Sim, sempre, sempre. A quantidade de decisões que a gente toma que são realmente autênticas é uma coisa que é. Você viu como é difícil, né? A gente Então identificar. não existe essência, né? Esse papo de essência cai por terra. Não, com certeza, com certeza. O papo de essência, o papo de Deus te dotou de uma sabedoria interna, ou até mesmo, não tirando, saindo do cristianismo, do espiritismo, você veio de uma outra vida, você encarnou aqui como essa pessoa, mas você tem uma outra pessoa que era a sua anterior, você só tá nesse corpo agora, isso também não sai por terra. O próprio conceito de Massa. certo e errado é um conceito que não existe. Ele é totalmente arbitrário, ele vai Exato. depender do viés que você tá olhando. Exatamente. É interessante a gente analisar a história sobre esse ponto de vista, né? De poder. Acho Sim, que analisar a história, analisar algum referencial que a gente queira olhar para trás, requer esse cuidado de analisar o contexto, né? O poder que estava naquele momento ali. Porque senão a gente pode se deparar com alguns absurdos. Por exemplo, há 200 anos atrás, as pessoas, 100 anos atrás, né? Vou ser muito. Há 100 anos atrás, as pessoas não se casavam por amor. por amor. Se casavam para juntar patrimônio, né? Era algo Mas aí estratégico. vou só fazer um adendo rapidinho. O casamento em si, o negócio, o casamento, ele é propriamente para isso, só. Tá? É só para você determinar quem são os seus herdeiros, a quem pertencem as suas coisas e a quem você pertence. Se você é uma mulher, no caso. Ah, o casamento ele não tem nada além disso, não. Tipo, esse negócio de, vou casar porque eu amo, isso é uma coisa moderna justamente por causa disso. A gente deu um novo significado para esse contrato que você está assinando. Mas o contrato ele só vai dizer para onde vai essas coisas e onde que elas estão. Exato, e transformar essa receita de bolo pós, pós-moderna de casamento como um parâmetro de sucesso que todo mundo tem que alcançar e cobra-se as mulheres por isso e cobra-se os homens por isso. É bizarro, né? Sim, sim. Até da forma como eu falei aqui, eu acho que até vou dar uma esclarecida para quem vai assistir depois no YouTube, mas quando eu digo a quem você pertence se você for uma mulher, isso não sou eu falando, eu não concordo com isso, mas o contrato de casamento ele surgiu com essa premissa. Quando essa parada de casamento surgiu, isso lá, mais de, assim, papo de milhares de anos, tá? Que o casamento surgiu legalmente. Assim.
Só que quando ele surgiu, tinha essa parada de a mulher, ela pertence ao homem. Não é no sentido de, ela pode se juntar com o homem. Então, não, quando esse contato surgiu, naquela época, para aquele pessoal, era uma posse mesmo. Como se fosse um objeto, é uma posse. E até hoje, por exemplo, as nossas cerimônias de casamento, elas retratam isso. Porque você tem o pai, que leva a noiva até o altar, porque antes dela casar, ela é posse do pai. E ele entrega na mão do noivo, e o noivo pega ela no altar. Então, ela para de ser posse do pai e passa a ser posse do marido. Então, a ideia de casamento, quando ela foi criada, ela partiu da premissa de que a mulher era uma posse. É verdade. Tem razão. É verdade. É legal ver isso, sua cabeça vai quebrando. A gente vai estudando esses Vai negócios. sim, vai sim. Eu tô falando aqui com você e tô indo lá longe. E aí, cara, você acha então que as pessoas que vivem cegas nas certezas, têm suas crenças muito bem delimitadas, querem fixar essas receitas de bolo, como a gente acabou de citar aqui agora, né? Uhum. Como algo atemporal, né? Você acha que elas experienciam a vida melhor do que aqueles que carregam a dúvida e a incerteza como um estandarte? Depende. Por exemplo, deixa eu só... Nossa, apareceu pra configurar o negócio aqui do nada na minha tela. Rápido. 2 segundos. Fecha, ok. Por exemplo, a gente achava, até pouco tempo atrás, que pessoas religiosas elas tinham uma vida, de uma saúde mental mesmo, melhor do que pessoas ateístas ou agnósticas, porque elas tinham pelo menos uma esperança de que alguma coisa poderia acontecer, ou que teria algo depois da morte e tal. E isso dava uma leveza para elas. Só que, muito recentemente, não lembro se foi esse ano, se foi o ano passado, o neurocientista e psicólogo, o Dr. Daniel Gontijo, ele tem um canal no YouTube muito legal. Ele fez uma revisão sistemática da literatura e ele descobriu que, e ele até fez isso num congresso de neurociência, ele apresentou que a gente acreditava que pessoas religiosas tinham uma vida mais satisfatória porque quando você é de uma religião você tem um senso de pertencimento e você tem também aquela atividade de comunidade. Então você se reúne com as pessoas para falar sobre aquela mesma coisa que todo mundo ali tem uma crença em comum e tal. Isso dá para elas uma felicidade a mais. Só que se você é ateu, por exemplo, e você se reúne com seus colegas, talvez até colegas ateus também, e você tem ali um momento com esses colegas ali, fazendo alguma coisa, qualquer coisa, fazendo um churrasco, conversando, trocando ideia, você tem os mesmos benefícios de alguém que está na religião e você não teria, no caso, os malefícios de alguém que está numa religião, que é o sentimento de culpa, o sentimento de, agora eu vou pro inferno e tal. Nossa, entrou a Polícia Civil de São Paulo aqui na live. Beleza, tá bom. E lascou. Sabia que eu tava fazendo coisa errada. Entrar um presente do nada, né? Pois é. Que eu tava falando, era o sentimento de culpa e tal, aquele negócio de, putz, aí agora, se eu morrer eu posso ir pro inferno e tal. Essa questão, esses malefícios da religião a pessoa ateísta não teria. Então, eu diria que uma pessoa que tá muito cega nas crenças dela, ela talvez, ela tenha uma vida pior do que quem já não tá mais tão preso. É baseado nessa descoberta, né? Você me colocou para pensar sob o ponto de vista da pessoa que tá com muitas certezas. Quando a pessoa está com muitas certezas, me parece que ela se fecha mais para novas experiências, né? Sim. A gente sabe que na vida a gente tem N atravessadores aí que jogam a gente em experiências distintas, né? Então, talvez esse também seja um ponto limitante de quem tá muito fechado nesse sentido, não tá tão aberto a surfar, a hypar as ondas, sabe? Na maioria das vezes, se ela tá num sistema de crença muito bem sistematizado, ela não vai experienciar a maioria das coisas, tá? Porque, por exemplo, se você é de uma religião cristã mais conservadora, mais fechada e tal, você vai ser, por exemplo, pelas regras da própria igreja, proibido de escutar uma música diferente, de ler um livro de alguém que não seja cristão, de consumir um conteúdo de alguém que não está falando sobre cristianismo.
provavelmente você não vai poder também, tipo, conversar com pessoas ou ser amigo de pessoas que não são da mesma religião. Então, tem todo o sistema de ideologia, ele vai te prender para continuar naquela ideologia. Você já estudou antropologia? Bem pouco, cara. Não é muito a minha área, não. Mas eu acho interessante a antropologia, que tem algumas coisas que a gente citou aqui, a gente pode recorrer à antropologia facilmente, né? E aí abre muito o repertório da gente nesse sentido. Você tem aí, por exemplo, os indígenas, né? Esses sistemas sociais, eles se formam ali dentro, né? Sim, Não, não necessariamente você vai ter problemas sociais ocidentais que a gente conhece, como homofobia, como racismo, né? Que são coisas da gente aqui. Mas você vai ter você vai ter sistemas, você vai sim. ter religião, você vai ter, né? Então, me parece que existe uma necessidade ali biológica, que eu acho que você tem mais propriedade para falar do que eu nesse sentido, de pertencer mesmo, sabe? De Sim, responder, de pertencer, de dar significado, significação, exatamente. Sobretudo esse último. contextualidade. Oi? Sobretudo esse último, de dar significado. A gente tem uma necessidade, sim, de dar significado. Depois da revolução cognitiva, a gente começa a ter a habilidade de atribuir significado a coisas que não necessariamente tinham antes. E justamente por a gente ter essa habilidade, começa a ser uma coisa, quase uma obrigação nossa, né? Ah, perdi o ônibus porque Deus não quis que eu pegasse o ônibus. Não, mano, você perdeu o ônibus porque você saiu tarde de casa, entendeu? A gente tem essa parada quase involuntária de dar um significado a algo que não tem. E isso está muito interligado também naquela questão que você trouxe ainda há pouco sobre escolhas, como você vai parametrizar as suas escolhas e às vezes elas se tornam padrões diante de uma mesma situação. Esse Uhum. processo de dar significação, dar significado, ele traz consigo essas decisões também, né? Mas como fala? É uma proporcional, integral e derivada, né? Na hora que você vê como que as decisões elas vão se alinhando. Você tinha decisões diferentes, só que elas vão caminhar para o mesmo ponto e a partir do momento em que elas se encontrarem, elas vão permanecer aqui até que algo muito forte tire elas do curso. Por exemplo, se você sempre tem que tomar uma decisão baseada em tudo que você viu antes, e o que você viu antes foi só aquele sistema de ideologia que você tem, a sua decisão vai ser sempre muito parecida com alguém que também está no mesmo background que você, que também tem como passado apenas aquela ideologia. Então, um monte de gente vai começar a tomar sempre decisões muito parecidas, até que esse vira um novo padrão. E se esse virar um novo padrão, crianças que vão nascer, por exemplo, só vão ter como passado pessoas agindo assim. Então, se ela toma decisões baseadas no passado, ela também vai agir assim. Então, até que alguma coisa muito radical tire aquilo do curso, o processo futuro vai ser muito parecido. E aí que se perpetua um sistema de ideologia, um sistema ideológico. Então não existe escolhas certas, né? Você pode Não, certo e perguntar a errado é 100 totalmente pessoas, arbitrário. você pode perguntar a 100 pessoas, você vai ter 100 respostas diferentes. Sim, mas aí, por exemplo, igual eu acabei de falar, o certo e errado são decisões arbitrárias, depende sempre do referencial que você está pegando. Só que existe, por exemplo, coisas que existem mesmo. Existe coisas que são inerentemente boas e coisas que são inerentemente ruins. Não existe bom e mal também, nem bem e mal. Existe bom e ruim. Que é, por exemplo, é ruim cometer antivida com crianças, por exemplo. Então, Uhum. são coisas que são inerentemente ruins. Mas certo e errado é uma coisa totalmente arbitrária. Depende sempre do referencial. Você pediu 100 respostas. Você conseguiu 100 respostas diferentes. Qual que tá certa? Depende do referencial que você vai pegar. Entendi. Então, se o comportamento moral e se um comportamento imoral, ele parte desse julgamento do certo e errado, e isso é uma abstração criada, a gente poderia dizer que a loucura e a normalidade também se encaixam nesse. Sim, normal significa só que é a maioria. A palavra normal vem disso. É só a maioria. E a loucura? É o que a gente diz que não é normal. Por exemplo, uma pessoa que a gente considera como louco, que ela tem um comportamento muito diferente, muito errático, né? Se
80% da população mundial agisse exatamente daquela forma, aquele seria o normal. E talvez a gente chamaria de louco uma pessoa que é menos errática. Entendi. Claro que sim, louco no sentido coloquial da palavra, né? Louco no sentido clínico tem um significado muito bem determinado, que é uma pessoa que está com alguma situação muito específica de saúde mental. Mas no sentido coloquial seria isso, né? Você tem uma pessoa que sofre tem algum tipo de problema. E ela Transtorno xinga as mental. outras pessoas. Ela xinga as outras pessoas, insulta o tempo todo. Uhum. Se amanhã ou outra a gente tem um poder ditador que determina que isso deixe de ser crime e todo mundo passe a se comportar assim, esse problema da pessoa não é mais um problema. Não, Ou- veio um comportamento normal, talvez até um padrão. Então o poder também o poder vai determinar o que é louco, o que não é também. O poder vai determinar o que é normal e o que não é. Quer um exemplo? Países não secularizados, países mais religiosos, determinaram, por exemplo, que homossexualidade é uma coisa ruim. Mas quem te falou que é uma coisa ruim? A biologia? Não falou, não. A Bíblia? Também não falou. Então quem que determinou? Uhum. Alguém determinou. Exato. Interessante, né? A gente parar pra pensar na história, agora trocando essa ideia e pegando lá na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha. Será que os cristãos alemães naquela época achavam que estavam fazendo a coisa certa? Provavelmente sim, tá? Provavelmente sim, Pois é. porque o Bigodinho, ele usava do cristianismo, né? Boa noite, ô Rodrigo Ferreira, beleza? Aqui, a gente tá falando. Esse tema aqui em cima, ele não é o tema central da live. É só pra caso alguém quiser ter um ponto de partida pra gente jogar a conversa fora. Mas o objetivo é a gente ir conversando até ver onde tá. Se quiser subir também. Isso que a gente conversou, Brian, não é pra todo mundo, né, cara? Não é qualquer Vai pessoa ter que tem gente que vai xingar, a maioria vai xingar a gente, vai chamar a gente de louco, de Como doido. xingam, né? Eu sou xingado quase todos os dias quando eu falo, por exemplo, que eu não acredito em sobrenatural. Mas para as pessoas é tão normal assim. Como assim você não acredita em sobrenatural? E assim as pessoas ficam bravas mesmo quando você fala que não acredita nisso. Só que pra Nossa, mim que não absurdo. acreditar, por exemplo, que os deuses cristãos existem, pra mim é a mesma coisa que um cristão olhar para uma mitologia grega. Ele vai olhar com a mesma descrença para a mitologia grega que eu olho para o cristianismo. Uhum. Só que eu não sou o normal, né? Eu não sou a norma. Então, eu sou o Exato. louco. Exato. Deixa eu Crença no subir sentido o geral, Rodrigo aqui. Rodrigo. Crença no sentido geral, né? Qualquer coisa. Se você falar que você não tá afim de seguir nenhuma carreira, que você quer viver no mato, a galera vai te julgar. Acho que Sim, qualquer tentativa de fuga da convencionalidade, né, já é motivo de criticar. Você tem que ser parecido com todo mundo. Você tem que ter uma carreira, você tem que ter sonhos que já estão parametrizados, né? Como comprar uma casa, um apartamento, comprar um carro. Tudo já está parametrizado. Se você foge um pouquinho dessa convencionalidade, inclusive vestimenta, gênero, tudo, você já sai da não se norma encaixa. e as pessoas já começam a te julgar. Ô, Rodrigo, eu fechei seu microfone rapidão só pra eu te explicar as regras. Tomar cuidado com palavras mais sensíveis, porque o TikTok pode derrubar a live e essa live depois vai pro YouTube. Então toma cuidado também com questão de monetização e tal. Mas qual palavra que é, irmão? Qual palavra que é? Porque eu nunca entrei em negócio assim. Porque, por exemplo, a gente estava aqui falando sobre questões históricas e filosóficas, talvez a gente poderia, igual a gente agora há pouco chegou lá na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. A gente não fala o nome do cara, a gente fala o bigodinho, entendeu? A gente não fala Entendi. aquela coisa ruim com criança, a gente fala um sinônimo, entendeu? Não, entendi. Mas isso é bom senso, né, irmão? Então é tipo a Twitch. É, Entendi. lá eles são bem Boa. sensíveis com esse tipo de conteúdo. Eu tô ligado. Que semana, Rodrigo? Então, irmão, eu tava passando, aí eu vi sua live, vi que você tava falando, né? Com um amigo aqui que tava falando com você.
Eu gosto bastante de estudar alguns livros religiosos, assim como eu já li o Corão, algumas versões da Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, quando ela foi traduzida para o francês. Eu fico muito curioso sobre como ela cita alguns acontecimentos comprovados arqueológicos históricos, assim como o Corão e o livro do pessoal, esqueci o nome do livro deles, é Talmud, eu acho que fala. Isso eu tô vendo ainda, mas eu não li tudo. Eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o que de fato aconteceu em Jerusalém. Depende. Sobre o que aconteceu em Jerusalém. Opa, tá aí? Tá por aí? Acho que caiu a conexão dele, eu não sei. Tá, eu vou deixar ele aqui na live ainda, se ele voltar por aí. Mas o que aconteceu especificamente em Jerusalém que você quer que eu opine sobre? Voltou? Muita coisa aconteceu lá. Opa, irmão, voltou? Tudo bom? Voltou. Tinha caído aí, mano? Teste? Nossa, tá muito ruim. Opa, mano, tudo bom? Tá ouvindo? Tá todo mundo se Sim. escutando bem? Então tá bom. Teste. Nossa, velho, é que tá muito ruim a internet. Tá ouvindo? Dá pra ouvir? Seu áudio tá ruim, cara? Porque Rodrigo, aqui tá normal. perfeito. Tá perfeito, viu? A gente tá te escutando bem, cara. Não, obrigado. Tá. Perfeito. Eu tava te perguntando. Eu imagino que não é preciso contexto, porque vocês dois parecem culto nesse pouco. Eu vi pouco da live, mas pelo que vocês estavam conversando, parece que vocês são pessoas estudadas, né? Então eu imagino que esse contexto de perguntar o que você acha que aconteceu, pra eu saber a opinião de vocês sobre isso, sobre por que o exército ele teve essa retirada. Porque tem muitas teorias arqueológicas, só que elas são todas muito incríveis, assim, muito estranhas. Você fala de qual retirada do exército? O exército assírio, se eu não me engano, eu não tenho certeza, tá? Mas acho que foi por volta do século 8 ou 7. Ele atacou várias cidades em volta de Jerusalém, se eu me lembro bem. E ele cercou Jerusalém, comprovado arqueologicamente. E só que no diário, se não me engano, do rei, que estava fazendo esse cerco, ele fala que cercaram Jerusalém como um pássaro em uma gaiola, alguma coisa assim. Sim. Só que depois, em vez de tomar a cidade, que é que nem eles fizeram com todas as outras em volta, eles falaram que apenas com um presente eles foram lá e voltaram. E quando ele voltou para a terra dele, ele foi morto pelo próprio filho. Uma coisa que me deixa muito curioso é que rei, que sai para conquistar vários lugares, não conquista o último, que era o objetivo dele, volta. Vamos dizer que ele teve glória no que ele queria. Se ele teve glória, por que será que ele foi morto pelo próprio filho e caiu em desgraça? É estranho, não é estranho? Não, É meio estranho. É um episódio estranho. eu não acho estranho. Eu não acho estranho. Porque eu entendo que a natureza humana, ela é bem escacetada. Então, eu não estranharia se um filho matasse um pai que é rei por puro poder. Não, só na Bíblia isso acontece umas 2 ou 3 vezes, se eu não tô enganado. Pois é. Acontece bastante. Eu só digo que não é, que é estranho na minha concepção, porque além de a gente, eu digo estranho no sentido assim mais amplo, de como que a gente tem esse relato, entendeu? Se ele tá na Bíblia, alguém pegou de algum outro lugar, entendeu? Porque, muito provavelmente esse circo provavelmente aconteceu, né? Você diz que tem evidências arqueológicas e geralmente a maioria não, pelo contrário, a minoria dos relatos bíblicos ali sobre cercos e invasões e retiradas, assim, tem realmente algum tipo de evidência, mas a boa parte dos relatos específicos, quando o relato começa a ficar muito específico, uma boa parte ali não é verdade. Tem que ter cuidado também com essas evidências arqueológicas, né? Tem que ter um pouquinho de cuidado também. Quem é que está pesquisando? Sim. Qual o ponto de vista da pessoa que está se debruçando naquilo ali para dizer que é verdade? Tem tantos atravessadores aí. E da própria Isso escritura tem também, né? bastante, Quem que tá? escreveu, por que escreveu, qual contexto. Por que escreveu? Isso é consenso em qual local do mundo, né? Então, Pois é. assim, você
Você tem que avaliar algumas questões, tá? É o que a gente estava conversando aqui. Conversa um pouco sobre o que a gente estava falando antes sobre criações de verdades, né? Uhum. Que elas são temporárias, né? Em sua maioria O das Luiz vezes. Bate entrou na live. Esses quê? fake estão muito fortes, cara. Entrou o Luiz Bate na live aqui. História do Brasil entrou aqui também. Mano, isso lembra bastante um pouco do estudo que eu tive de psicologia. Um pouco. Boa noite, História do Eu Brasil. lembro que vocês estão falando sobre, sabe? Sobre Jung, Lacan, Freud, Reich. Eita, psicanálise? Não entendi, irmão. Tem. Escorrega ali sim. O que a gente tá falando escorrega ali sim. Sim. Não entendi. A gente, inclusive, falou um pouco de Foucault aqui também, né? Sobre a questão do poder. Uhum. Deixa eu subir a História do Brasil aqui. História do Brasil, só retificando as regras aqui agora que você entrou. É só tomar cuidado com algumas palavras sensíveis e usar alguns sinônimos mais bobinhos pra poder falar elas, pra não cair a live e nem dar problema lá no YouTube, beleza? Vou subir aqui e... subindo. Boa noite, meus compatriotas humanos. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. O tema da live é que a evolução refuta o medo da criação. Bora lá. Sim. Primeiramente, Gênesis nunca teve teor científico, geológico ou biológico. Gênesis não tem como intenção provar cientificamente a origem de nada. Aquilo dali é um texto teológico. Pessoas que pegam Concordo. Gênesis e tentam colocar aquilo dali como se fosse a explicação científica da criação do mundo, isso é errado. Porque o autor do Antigo Oriente Médio não tinha essa intenção. Ele queria fazer uma teologia para explicar o mundo através de uma teologia e não cientificamente. Né? É a forma que ele tinha ali teologicamente. Talvez eu esteja enganado, enfim, né? Não, eu concordo com você. Eu acho que eu estou errado com relação a isso. Eu acho que eu tô errado. Eu só pontuaria uma concordo. coisa quando você falou Concordo. quando você falou que a intenção de quem escreveu talvez não era essa. Eu só vou pontuar uma coisa que aí a gente cai no problema da subdeterminação bíblica, que é quando você pega um texto que foi escrito e você não tem contato com quem escreveu e você tenta inferir nesse texto o que ele estava querendo dizer. Isso é uma coisa que acontece em qualquer coisa, tá? Com esse texto que está escrito aqui na tela, com uma coisa que você está lendo. Tudo que é escrito, que é passado, assim, você não tem contato com quem escreveu, passa pelo processo de subdeterminação. E a gente não consegue dizer com precisão o que o escritor estava querendo fazer, o que ele estava querendo dizer com isso. Amigo, alguém que viveu lá no Antigo Oriente Médio, você acha mesmo que ele tava pensando assim, nossa, eu vou criar aqui uma metodologia aqui, vai chegar numa empiria, que eu vou criar aqui um método pra saber a origem de tudo. Cara, dificilmente, esse pensamento não se encaixava na cabeça daquelas pessoas. Tudo voltava em prol de uma religião, ou talvez não, ou talvez eu esteja enganado e essa fosse a ciência deles, né? Mas quando o Gênesis foi escrito, que foi, se eu não estou enganado, ou foi o pós-exílio babilônico, ou foi no século II, acho que foi pós-exílio babilônico. Aí já tinha fim teológico, tá? Que aí o que hoje a gente chama de cristianismo já surgia, né, cara? Já tinha surgido naquela época. Interessante, um ponto interessante. Acho interessante vocês. Uma das Desculpa, dúvidas então, mais um de cada vez, calma. Não, tudo bem. Mano, tá parecendo muito Macau no Discord isso aqui. O ponto Sim, interessante. sim, exatamente. Aquela revoada de árvore. Vocês já viram aquela revoada de árvore gritando? Onde todo mundo começa a gritar? Que todas aquelas árvores gritando. Não, eu queria adicionar um negócio no que o Brian falou, é que a Bíblia mais antiga que eu tive curiosidade de ler, né, quando ela veio, quando ela foi traduzida para as linguagens latinas, lá por volta de 1700 e pouco, 1800 e pouco, foi a mais antiga que eu consegui achar, pelo menos, para ler. E algumas outras versões e livros que foram tirados, que tinham antigamente, que antes eram, acho que 11, não lembro se era 11 ou 29 livros a mais no total, é que depende de onde você analisa. Ela tinha uma visão diferente, mas ela tentava passar algo parecido pelo que eu entendi. Tanto que tem uma curiosidade muito interessante que muita gente não sabe. O Corão, ele foi baseado na Bíblia.
Sim. O Corão, sabe o livro do... a segunda religião, uma segunda maior religião do mundo, os muçulmanos, islamistas, foi baseado na Bíblia. E, mano, é muito parecido, muito tirando forte algumas entre essas partes. duas. Não está aí. Eu acredito que os islâmicos, eles tinham mais intenção de descrever a ciência do que os antigos semitas, né? Tá aí uma coisa interessante. Eles Eu já diria viveram que- na- E Vocês diferente acham dos- relevantes? Vocês acham relevantes estudar a Bíblia? Cara, cientificamente é inútil. Teologicamente é vantajoso. interessante. Cara, eu acho O meu que caso se é você... justamente o segundo. Eu estudo pra... Porque assim, como eu tava falando no início com o... Ai, cara, esqueci o nome, desculpa. Renato. Quando eu tava falando com o Renato lá no início, eu não tenho problema de uma pessoa que tem uma crença. O meu problema é quando a pessoa começa a pegar essa crença e colocar acima da realidade. Aí ela vai começar a negar a ciência e vai ficar uma coisa muito complicada. Então eu preciso Muito louco. conseguir passar pra ela algum debate interessante, alguma coisa que faça com que ela questione o que ela tá acreditando, só que dentro do terreno dela. Porque se eu for debater dentro do meu terreno, que é da ciência, ela não vai conseguir entender, porque ela não é cientista. Então eu preciso entrar dentro do terreno dela, eu preciso saber o que ela tá acreditando, de onde que ela tirou aquilo que ela tá acreditando, pra poder ter um debate mais vantajoso. Eu concordo. Então Excelente resposta, você tem um interesse genuíno em mudar como a pessoa pensa? Não, eu tenho interesse Eu acho que genuíno não. em apresentar pra pessoa uma coisa que ela nunca teve a oportunidade de ver. Cara, Porque se cara, ela é de uma você religião não- mais conservadora, eles, por exemplo, a É maioria tipo um das religiões professor. conservadoras cristãs... É tipo um professor. Isso. Cara, não, Só veja facilitando. bem. Não, tu não vai conseguir mudar a filosofia do pensamento dela, porque o Não. pensamento filosófico de cada um não é mutável, mesmo que você esteja certo. A É, Cara, eu acho que é mutável, mas depende da pessoa. Eu acho que depende da pessoa. Porque, tipo, não querendo ofender você, de verdade. Mas, tipo, que nem ele tava falando. Ele estudou por parte dele pra ele não falar nenhuma abobrinha que tipo, fale, a Bíblia falou tal coisa, sendo que não falou, tá ligado? Aí ele usa os pontos que ele sabe, que ele é especialista, a ciência, possivelmente a psicologia, história, literatura, imagino. E ele usa isso para explicar o ponto de vista dele. Então, pressupõe-se que duas pessoas inteligentes, quando estão em um debate, analisem e pensem sobre o ponto do outro. E veja, pera, eu acho que ele pode estar mais certo do que eu nisso aqui. Eu vou rever o que eu acho sobre isso. Eu acho que essa é a Sim. ideia dele. Aí, Cara, isso serve pra mim também, cara. Às vezes o cara vai vir comigo com uma crença religiosa e, às vezes, o jeito como ele vai apresentar aquilo pra mim pode mudar uma forma como eu vejo as coisas. Cara, olha aqui, não importa a crença teológica que você me imponha, eu não mudo meu âmbito científico porque eu não coloco ciência e religião no mesmo pote, não adianta. Então, o mar vermelho sabia o meio. Ok, teologicamente, cientificamente, Não a abriu. água não é suga. A água não gera coluna. Mais do Uma que água isso, fisicamente cientificamente não vai Moisés não existiu, né? Não tem nenhuma prova fora do texto bíblico que Moisés existiu. Né? Tem nenhuma você evidência não disso. tem- Não teve um e êxodo do você- Egito. Olha aqui, você não tem prova suficiente de uma população inteira de semitas saindo do Egito. Não Não tem prova teológica, não tem nada. Então, é mais teológico do que... Biblicamente funciona, cientificamente não. Cara, essa distinção é muito bom, velho. Porque antigamente eu gostava de juntar os dois. E, cara, eu não parava pra pensar que uma água não vai formar uma coluna sólida. Enfim, Tinha os programas de TV que tentavam falar assim, não, mas que se o vento bater de tal forma, pode ser que suba e tal. Não. Cara, imagina a ventania que ia Não. estar lá, a turbina de avião. a força ia ser tão... Não, cara, a força ia ser uma coisa esmagadora, velho. Tu imagina a força do vento e toda a física que teria que ser pra fazer aquilo ali partir ao meio igualzinho. E tipo, fala que o chão passou enxuto, seco. Uhum. Então, de alguma forma ali, aquilo ali não ficou lamacento, velho. Não, e E, cara, tinha que ser um vento desgraçado. E as pessoas que estavam andando ali no meio iam ser derrubadas por esse vento. não tem Sério, como, eu velho. admiro muito vocês três por conseguir despender tempo de estudar a Bíblia para falar no mesmo idioma do outro. Nossa, sério, tem que tirar o chapéu para vocês três. Ah, mas aí- Não, mas veja bem. Nossa senhora. Veja bem. Esses teólogos arqueológicos, eles falam que a população
de hebreus que saiu do Egito era milhão, 1 milhão, vamos supor 1 milhão. Como que tu vai mover 1 milhão de pessoas Pelo numa deserto. noite? 40 Não, anos no eu- deserto e não vai deixar nenhum vestígio. Eu concordo, mas muitos relatos históricos têm números inflados, tá ligado? Pra dar aquela sensação de poder. sim. Tipo, quando você lê Não, quando mas você lê um pelos livro, teólogos, imagina você tá tipo no RPG, tá ligado? E seu mestre fala pra você, não tô comparando com isso, tá? Por favor, não tô querendo ofender nada. Mas tipo, imagina você tá tipo lendo uma história, você tá lendo um livro, você tá num RPG. Aí você tá lendo o narrador, o mestre fala pra você. E do outro lado tinha um exército de 100 mil inimigos. Mano, a gente não consegue literalmente imaginar 100 mil pessoas, é muita coisa. É muita coisa. não, cara, uma coisa que eu pensei, se fosse só um número pequeno de pessoas que saiu do Egito, cara, aquele número ali no deserto iria crescer, iria ter um assentamento, e não ia deixar nada, cara, nada. Mais do que isso, Cara. tinha bases do exército egípcio espalhado pelo deserto inteiro. Será que eles nunca encontraram com eles? Tá certo que o relato bíblico, né, o mito de Gênesis não, do Êxodo, fala que o exército Caraca. inteiro do Egito morreu quando o mar se fechou. O que também é meio improvável, né? Será que o exército inteiro vai morrer, incluindo o faraó deles? Não vai ter registro nenhum nos registros Nenhum colapso, egípcios? cara, isso ia causar um colapso Boa noite, imperial, Silvani. velho. Isso ia causar um colapso imperial. Nós temos relatos não, né? Nós temos do diário, os egípcios eles tinham diários, escreviam tudo o que acontecia lá, né? Nós temos todos os registros de quando as pirâmides foram construídas, que, sim, coincidentemente acontece no mesmo período bíblico em que o dilúvio aconteceria, mas enfim, isso é outra contradição. Mas você acha que eles não iam colocar nesse registro que o exército inteiro deles morreu, junto com o faraó, quando um povo específico tentou fugir do Egito? Na verdade, tem um relato de um faraó que Do nada, Silvani, que isso, cara? Não, tem um relato de orações falando que um grande número de pessoas morreram numa inundação e foram ver o corpo do faraó e não era compatível com o faraó. Colocaram o corpo de outra pessoa para substituir ele. Aí falam, né, que aquele ali era o faraó, né, do Êxodo. Porém, isso é muito controverso, né? É muito controverso você afirmar assim no achismo, né? Enfim, é muito achismo e pouca evidência. Irmão, a história é cheia disso. A história é cheia disso. A arqueologia é cheia disso, principalmente. Cara, Gente, pra mim, eu acho muito fácil desacreditar em tudo isso. É muito fácil desacreditar em tudo isso. É muito Você fácil. Tanto que aconteceu, né? Muito. Se você tem um recorte, por exemplo, todo mundo aqui nasceu na República Tcheca. Obviamente que a gente não estaria nem falando de Bíblia agora. Estaria Acabou. falando que Acabou. Tipo, ponto. Foi. É isso. Assim, E se você olhar, A parte cultural nós é muito estamos importante. aqui. A parte cultural é muito importante, de fato. Sim. Porque se, tipo, imagina o seguinte, se a gente tivesse nascido... Tem que ter empatia, né? Se a gente tivesse nascido, por exemplo, na região da Arábia, daquele local, provavelmente, vamos dizer assim, 3 de nós ia ser islamista. Você sendo sincero. Sim. Cultura. Boa noite, Alisson. Cara, do jeito que minha família é religiosa, cara, eu seria um Boa noite, extremista, Jorgito. velho. Seria um extremista, estaria lá me explodindo lá. Bum. Eita, boa noite, Valeu. Pablo Brasil. Cuidado com as palavras. Mano, História. cuidado. Eu acho que tem que tomar cuidado também com preconceito, porque eu não acho que são todos que são assim, mano. Porque pensa assim, tem muito cristão também na África que faz perseguição lá, tá ligado? Não é por causa disso que eu vou falar, todo islamista, todo cristão assim, não é, mano. Gente, isso é o fator humano, gente. Das religiões. A pior coisa que fizeram foi distorcer o conceito de humanidade. Humanidade Sim. não é moral, bonzinho, bondade. Humanidade é natureza humana, é medo, é raiva, é traição, é amor, é ódio, é tudo simultaneamente ao mesmo tempo. Isso é humanidade. Irmão, eu tenho que ir. Valeu pela conversa aí. Tamo junto, Ô, fica à rapaziada. vontade, eu faço live quase todos os dias aí. Quando você estiver entrando, Cara. quando tiver live aí. Cara, mas falando sério, eu nasci num lar cristão, então, no meu pensamento, se toda a teologia bíblica for perfeitamente real, é lindo pra mim. É lindo, eu tenho essa visão de mundo.
essa minha cultura, né, cristã. E, tipo, de tudo aquilo dali poder ser real. Porém, fica no âmbito da minha fé, né? Da minha fé pessoal. Eu já vi católicos e eles pegam Gênesis e não interpretam aquilo ali no literal. E fica como uma metáfora judaica. O que você acha? O que você acha, cara? Gênesis com certeza não é literal, mas do ponto de vista teológico, ele era para representar o surgimento de um reino, de um povo, na verdade. Enfim. Isso tá bem claro. O Apocalipse também é a queda de um monarca, não tem nada a ver com o fim do mundo. Cara, veja bem, se Gênesis for real, Adão e Eva, de alguma forma, eles teriam que ter diversidade genética para as próximas Sim. gerações, mesmo tendo filhos, mesmo tendo filhos, ainda tem diversidade genética para ter mais filhos. A família Habsburgo, que sofreu de consanguinidade genética, só durou tanto tempo assim porque eles tinham ali parentes ali, Para ter mais variabilidade. E conforme as gerações foram acabando, até uma hora ficou, até o Carlos II, né, que tinha ali tudo ferrado. Não sei se tu já ouviu falar dele. É um Habsburgo espanhol, todo ferrado, todo ferrado, entendeu? Tudo ferrado. Aí ele morreu, aí começou a Guerra de Sucessão Espanhola, que foi uma das maiores guerras da Idade Moderna, enfim. Meu irmão, eu tenho muito respeito pelo cristianismo, por ele ter moldado todo o Ocidente. Eu tenho um respeito gigantesco pelo Ocidente. Eu tenho um Eu não tenho respeito por eles não, cara. Eu acho que não deveria ter acontecido isso. Assim, eu respeito o direito de religião. Cara, eles moldaram o Ocidente. Quem organizou a igreja, quem organizou a sociedade depois de 1466, depois que a Roma caiu, foi a Igreja Católica. Sim. Quem criou a filosofia aristotélica, platônica, e os mais foi a Igreja Católica. Quem gerou instituições, metodologia e tudo mais foi a Santa Igreja Católica. Quem segurou o Ocidente? Quem impediu a expansão islâmica? Quem moldou a sociedade? Quem organizou Quem fez a tudo? Inquisição? Quem ajudou a tornar o racismo moralmente aceito no imaginário da população? Quem justificou a escravidão? Não, olha aqui, a Igreja Católica já pediu perdão. Olha aqui, ó. A Igreja Católica já pediu perdão por ter justificado a escravidão. É verdade. Isso a gente tem que reconhecer. A Igreja Católica falou assim, ó, seguinte, vou parafrasear aqui, seguinte, meu irmão. No passado, nós, né, acabamos legitimando você pegar um negro e você fazer um escárnio com a pessoa dele. Desculpa, tá? Ela pediu desculpa. O Papa disse assim, ó, disse exatamente assim, ó, entre aspas. Galera, erramos, desculpa. Erro meu. Tô assumindo aqui. Papa, mas depois de 2026 anos... A questão é que continua até hoje, né, gente? Continua até hoje errando nesses aspectos políticos. Vira e mexe, ela tem que ir ali consertar alguma coisa, reposicionar. Então, assim, não sei se mudou muito, sabe? Não sei se ainda deixou de dar o tom da moralidade de política de hoje. A Igreja Católica está perdendo um pouco de força. Ela ainda é maioria, por exemplo, nos países cristãos. Aqui no Brasil mesmo, ela ainda é maioria entre os cristãos, tá? Mas ela está perdendo um pouco de poder para os protestantes que estão surgindo aí. Porque eles têm mais essa questão de mobilidade emocional e tal. Não, a Igreja Católica, olha aqui, a Igreja Católica, ela tem a vantagem de ser mais sólida. A instituição religiosa mais rica do mundo inteiro. Não, olha aqui, a mesma liturgia católica que tu tem aqui no Rio de Janeiro, tu tem lá no Japão. Francisco de Assis entrou na live. Muito bom, cara, muito bom. Não, olha aqui, a mesma teologia. Já os protestantes, eles são muito mais diversos e menos unidos. Por isso eles perdem. Enfim. Boa noite, Francisco. Boa noite, Gelada com Ateu. Boa noite, História do Brasil. Tá aqui. Desculpa. Francisco de Assis. Muito bom esse nome, cara, legal.
Não, cara, e o pior de tudo, quando você vê a foto do Francisco de Assis, ele realmente parece ter traço branco. Porém, quando você olha com mais cuidado, você vê que ele é negro. É sinistro isso, cara. É, É sinistro isso. É sinistro isso. é complicado, muito complicado, cara, assim, como que isso foi escondido por tanto tempo, sabe? Justamente por causa de um racismo inerente à ideologia daquele pessoal. Rapaz, Acho que eu tô confundindo o Francisco de Assis com o Machado de Assis, não tô? Machado de... Nossa, velho. Sim, Quer ver que eu tô? Nossa, que Sabia. cagada, velho. Que cagada, velho. Que cagada. Acontece. Que cagada. É que a gente tava falando de papo aqui, né? Surgiu o Francisco ali, eu acho que eu liguei uma coisa na outra. Rapaz, o que eu posso dizer, meus amigos? O que eu posso dizer? Mas Meus olha meus aqui, companheiros. a Igreja Católica fez mais mal do que bem. Não, fez Nossa, mais muito bem mais, do que cara. mal. Muito mais. A Igreja Católica fundamentou a sociedade. Fez mais bem do que mal. Enfim. você poderia estar com 4 esposas agora, praticando poligamia. Pelo ponto de Maldito vista biológico, isso é uma coisa que as católico. pessoas não estão prontas pra saber, mas pelo ponto de vista biológico deveria, tá? Pois é. Cara, não, porque a igreja fundamentou a monogamia, A monogamia. velho. A nossa Mas, espécie não é cara, monogâmica. Não. Mas olha aqui, ó. Me fala a verdade. Como que tu vai sustentar 4 esposas? Aí é outra história. Aí É são outra outros história. 500. Vamos Aí supor eu não que sei, mas... Cara, vamos supor que você engravide ela a cada 3 anos. Cara, em 10 anos você vai estar quebrado financeiramente, velho. Sim. Mas é porque assim, se a gente for olhar pelo ponto de vista estritamente biológico, não era nem pra existir sistema financeiro, né? Se não existisse Na sistema verdade, financeiro, era pra gente estar com Na 15 esposas. verdade, Pois é. na verdade, o homem primitivo, ele sai engravidando um montão de mulher por aí. É basicamente isso. E ainda faz isso, né? Será que cabe a gente botar isso na régua do primitivo? Porque isso acontece agora em 2026, né? Pois é. Não, porque hoje em dia não tem lei pra ferrar o maluco. No Paleolítico, o cara tá engravidando. O externo tem que condicionar o seu instinto, sim. Sim. Mas sejamos sinceros, mesmo com lei pra punir o maluco, ainda não acontece, né? Hoje o homem, ele tem uma... O homem, assim, o macho, né? Ele tem uma vantagem só por ele ser macho. E, Maluco, por se consequência, você não pagar a pensão, subjugar a fêmea. Maluco, se você não pagar a pensão, os caras te colocam na cadeia por anos até você pagar aquele. Cara, mas a pensão é tipo do R$300, mano. Não, Mais que olha obrigação aqui, você pagar olha R$300. aqui, Não, olha aqui, a cada mês que tu fica na cadeia, vai acumulando. Vamos supor que tu deve 3 meses de pensão, vai acumular, e tu só vai sair dali quando alguém pagar aquilo ali pra você. Boa sorte, meu amigo. Eu acharia que deveria continuar acumulando e ainda render no CDI ali do governo. Você tem que pagar aquele valor monetariamente atualizado. Cacete, velho. Cacete. Eu Por acho, isso que eu falo. Por isso que eu falo Desculpa, que é deixa melhor eu só ler o comentário aqui. Gelada com o ateu comentou: Oi, você já conhece a palavra do ateísmo que se baseia em ciência e filosofia? Cara, eu teria um minutinho pra escutar a palavra do ateu. Você gostaria de pregar pra mim? Sempre faz, meu irmão. O único tipo de pregação que eu aceito. Tu é ateu, cara? Eu sou ateísta. Ah, tá. Entendi. Ateu ou ateísta? Tem diferença aqui em português? Deixa eu ver. O ateísta. Vocês dois têm uma cara de agnóstico que eu vou te falar com você, mano. Nossa, isso. Eu não sou agnóstico, não. Eu sou agnóstico. Eu sou Sabia. conversa. O Renato eu sabia. Eu tinha certeza, cara. Eu vi ele falando. Deixa eu ver. Tanto ateu quanto ateísta estão corretos e são usados como substantivos ou adjetivos para descrever alguém que não acredita em Deus. Ateu é a forma tradicional, direta e comum. Ateísta é derivado da palavra ateísmo e também pode ser usado como substantivo ou adjetivo. Ah, tá. Achei que era mais aquelas importações que a gente faz de palavras em inglês. Boa noite, Sullivan. Sullivan o quê? Olha aqui, olha aqui. Muito bom. Olha aqui, veja bem. O que vai soar mais rico? Olha aqui, tu falar assim, eu sou ateu.
Ou se tu falar assim, eu sigo a corrente do ateísmo científico, vê como tu fica muito mais bonito. Mais Fica barroco, mais bonito. fica mais Eu, na bonito. verdade, eu prefiro usar a palavra ateísta do que ateu. Eu acho que por algum motivo soa melhor, assim. É a mesma coisa, mas pra mim soa melhor. Cara, quando eu quero irritar as pessoas, eu começo a falar difícil. E a pessoa se Sim, perde. A pessoa se perde, velho. agora fazer isso com Aquele meus pais. português pesado, barroco. Sim, e colocando uns termos naturalistas no meio e tal. É muito legal. O que que o cara tá falando, mano? Dá pra ver o sorriso desfazendo na cara da pessoa, assim. Pô, o que tá falando? Eu tô mais pra um agnóstico ateu, por ali, Cara, sabe? cara, impressionantemente, vocês podem se assustar, mas eu sou cristão, mano. Você é cristão, cara? Mas você é pelo menos um cristão que aceita conversar sobre. Cara, eu sou muito aberto pra conversar sobre as coisas. Aberto demais. Uhum. Demais. Minha mãe fala que eu sou aberto demais. Ai, Por isso eu eu sou. era assim, cara, antes de virar ateísta. Não é te dando a previsão aí não, mas eu acho que daqui a pouco você tá no nosso time. Mas aqui, Cara, eu tinha visto eu uma sou coisa que é acadêmico. muito... Cara, eu estudo teoria da evolução o dia inteiro e sou acadêmico há bastante tempo. Eu nunca veria ateu. Não é uma Você é coisa de que qual eu área? gosto de ver. Eu sou da biologia e da história. Eu nunca veria ateu. Na verdade, Tamo porque junto. a minha fé pessoal é muito forte. Então, se eu tirasse isso de mim, eu ia tirar a minha paz também. Aí, Uhum. por isso que eu sou cristão. Eu encontro Mas se você, na por fé exemplo, paz. esbarra em alguma coisa que você descobre na ciência, você sabe como que a ciência funciona. Se você descobre alguma coisa Metodologia ali e que metodologia e contradiz... possibilidade. Ué, a fé não precisa de lógica. Se eu quiser É acreditar fé. que agora. Olha aqui, se eu quiser acreditar aqui agora que o Papai Noel vai Acho que o passar a Renato caiu. meia-noite e ele fica invisível, é a minha fé. E você não pode fazer nada para contradizer aquilo ali porque é a minha Sim, fé. sim. E se É a você minha acredita fé. no monstro do espaguete voador, eu não posso te provar que o monstro do espaguete voador não existe. A minha fé não precisa de metodologia. Já você Exatamente. precisa. Cara, não Exatamente. importa a metodologia que você use. Eu refutei a tua religião. Aí eu crio um viés para refutar. Não, é que assim não vai acontecer assim. Cara, é minha Exatamente. fé. É por isso que a fé não se discute, cara. Como que eu Você vou acredita, por provar exemplo, na algo? inerrância da Bíblia? Agora eu não lembro o que é isso, desculpa. Inerrância da Bíblia é aquele dogma de que a Bíblia não comete erros, que ela foi inspirada por Deus e que não tem contradição, né? Pela fé, sim. Acredito no inércio da Bíblia. Pela fé. Mas Pela você já fé. encontrou contradições na Pela- Bíblia. Não, fisicamente tá cheio de contradição, velho. Uhum. Tá cheio... Não, biologicamente, fisicamente, enfim, né? Enfim, deixa eu pensar aqui um exemplo aqui. Por exemplo, você Deixa eu acha que pra pensar. pessoa ser salva, ela tem que ter obras, fé ou os dois? A fé em Jesus Cristo gera boas obras. Se ela não tiver boas obras, é porque ela nunca aceitou Jesus Cristo. Você acha que as Então, duas assim, coisas andam juntas? Se a Se a pessoa pessoa não só tiver tiver fé, ela não vai ser salva? olha aqui, ó. Se ela tiver fé em Jesus Cristo, se ela tiver aceitar a graça de Cristo, ela vai ser salva e vai para a eternidade. Aí, já que ela tem essa fé, como consequência, ela vai ter bons frutos. A lei é a prova, né, que você teve fé em Cristo Jesus. Se a pessoa não tem obras boas, é porque ela nunca aceitou Jesus Cristo. Ela nega a Deus pelas obras. Ela já provou, ela negou Deus, né, não tendo ali os frutos do espírito de Gálatas, Uhum. né, enfim. É assim que eu penso. Eu tenho Então, uma aquele pessoa pensamento que só tem calvinista. fé, ela não vai ser salva. Ela precisa ter fé e mostrar isso por meio de obras. Não, ela vai mostrar a fé dela através dos bons frutos dela. Uhum. Entendeu? É assim que eu percebo. Ela E vai uma mostrar a pessoa fé dela. que tem obras, mas ela não tem fé. Então ela vai pro inferno. Olha aqui, Isaías fala que a bondade do homem, a pessoa tentar fazer atos bons perante Deus, perante a bondade de Deus, é uma coisa tão insignificante quanto trapos de imundície
Quando Isaías fala assim, a minha bondade perante Deus é trapo de imundície. Sabe o que é trapo de imundície? Papel higiênico do Antigo Oriente Uhum. Médio. É assim que as pessoas limpavam a bunda. Então a Sim. bondade puramente humana perante Deus é como se fosse um papel higiênico sujo. Porque Deus é Mas e tão Mateus bom 25? que peraí. Deus é tão bom que nenhum ato humano consegue se aproximar da bondade de Deus sem a justificativa de Cristo Jesus. E agora eu não lembro de Mateus 25, velho. Mateus 25 é quando Jesus fala que quando eu tive sede, me deram de beber, quando eu tive fome, me deram de comer, quando eu fui estrangeiro, me acolheram e tal. Vocês que fizeram isso, aí eles vão perguntar, quanto que a gente fez isso? Quando vocês fizeram aos meus irmãos, fizeram também a mim. Vocês que fizeram isso, vocês vão comigo para a salvação. Vocês que não fizeram, vai para o quinto dos Não teve bons infernos. frutos. Não teve bons frutos. Sim, Não teve bons só que esse frutos. texto ele não diz em nenhum momento que você tem que crer nele. Ele diz que você tem que fazer o bem para as outras pessoas, que são os irmãos dele. Não, você vai Aí fazer vai ter o uma bem pequena quando contradição que Paulo vai dizer que, ao contrário de Jesus, que Jesus diz que é só, em teoria ele estaria dizendo que é só pelas obras, né? Paulo vai dizer que é só pela fé. Se você só acreditar em Jesus, você vai ser salvo. E aí eu Tiago, acredito. desculpa, aí Tiago vai dizer que não é nem só pela fé e nem só pelas obras, é os dois. E aí Paulo e Tiago vai brigar feio, cara, isso aí. Lá em Atos dos Apóstolos vai estar essa briga deles. Eu acredito que uma coisa complementa a outra, mas o essencial é a fé em Cristo Jesus. Olha Então você, aqui, ó. você é mais da vertente paulina, né? Eu acredito que uma coisa gera a outra, entendeu? A fé em Cristo gera boas obras. Eu penso assim. A lei é o complemento de tudo. Eu penso, é um pensamento simples, mas lógico, enfim. Simples, mas E não que- tá na Bíblia, né? Não, porque olha aqui, pelos teus frutos conhecereis. Como você vai saber se aquela pessoa ali é de Deus, é de Cristo? Pelos frutos que ela dá. Se ela for Tá, mas quem falou cristã, se isso? ela for Jesus, ela vai ser uma pessoa boa. Entendeu? Pelos teus frutos conhecereis. Mas quem Eu- falou eu- que pelos frutos você vai conhecer que a pessoa tem fé? Pelos frutos você vai conhecer se a pessoa ela presta ou não. Enfim. Jesus diz que Cara, se a pessoa fizer o bem, ela vai ser salva, né? Só isso. Não, ela vai fazer o bem como consequência dela ter aceitado Cristo, velho. Então, mas ele não diz isso no texto. Não, olha aqui, ó. Olha aqui. Paulo fala sobre o Espírito, né? Que um cristão ele tem benignidade, humildade, Aham. Você só alcança isso se você aceitar Cristo. Isso são os Sim. bons frutos que você terá de Mas isso é aceitar Cristo. Paulo falando. Você prefere acreditar em Paulo ou em Jesus? Não, Jesus só falou uma parte. Paulo acabou de complementar o que ele falou. Então, mas Entendeu? o que Paulo que está complementando o que Jesus falou contradiz o que Jesus falou. Não complementou. Jesus falou da graça. Sim, Jesus Jesus falou falou, da se você fizer o bem, você vai ser salvo. Se você não fizer o bem, vai pra merda. Paulo vai dizer, olha, você precisa crer em Jesus, você não precisa fazer o bem. Olha Inclusive, aqui, vai ser a origem do individualismo cristão que vai surgir no próximo século. Olha aqui, Jesus falou assim, ó. Depois que tu me aceitar, se você não der bons frutos, você me negou. É basicamente isso. É assim que eu entendo. É assim que eu entendo, cara. É assim que eu consigo compreender, né? Enfim. Sim, aí, não sei, tipo, eu prefiro acreditar, assim, se acreditar que aquilo ali é o dogma quando você lê o que está escrito. Entendeu? Tipo, fazer correlações. Pegar um texto de outro lugar pra complementar com o texto que você tá pegando aqui, isso chama apologética, né? Isso não é tão acurado. Enfim, é complicado, cara. É complicado. Não, é bem complicado, é bem complicado. Cara, porque tu tá lidando com texto bíblico, enfim. Cara, isso na idade. Cara, sabia que na Inquisição, quando o cara interrogava você e começava a contestar você, tipo, não, você cometeu essa heresia aqui, só que você tinha conhecimento teológico, e começava, né, a brigar ali com o inquisidor. Cara, você sabia que se você fizesse um negócio desse, você poderia piorar a situação, porque você seria um herético fundamentado, né? O cara fundamentou a heresia dele. Piorou tua situação. Piorou tua. Sabe Sim. Johanno Bruno? Ele foi brutalmente martirizado. Porque ele disse que o universo era eterno. Aí lá, né, churrascaram ali.
Churrascada. Ô, gente, eu tenho uma coisa diferente do que vocês estão acreditando. Eu acho que o universo é maior do que a gente pensa. Bum! Não, cala a boca. Fogueira. Cala a boca. Fogueira. Fogueira. Não sei. Fogueira. Carbonizado vivo. Tu imagina a dor que ele sentiu. Tudo bem que ele perde a consciência rápida pela fumaça. E ter sua pele carbonizada. Ter todos os seus músculos. Ter aquela fumaça, aquele calor te carbonizando vivo. E todo mundo lá de fora cantando as músicas e falando glória a Deus. Tá? Não, cantando música não. Porque ficava muito pesado. Geralmente, cara. Pesou o clima, né? Tava queimando um cara aqui na fogueira. Olha aqui. Mesmo pra época era algo muito pesado, tá? Então, geralmente, pra evitar os gritos e tudo mais, matavam o cara antes e queimavam o corpo. Podia fazer isso. Não, porque, tipo, é em praça pública, é em praça pública, é um lugar público, o cara vai gritar pra caramba, tão me queimando, mano, cara, isso ia acabar com um mês, ia acabar com um dia, velho. Teve uma pessoa Só não lembro onde que tá na Bíblia que fala que quem discorda de você tem que ser queimado em praça pública, né? Mas se eles acharam uma justificativa pra isso. Posterior. Não, porque isso daí é uma teologia posterior, né? Que foi criada, eu acho que foi pegado lá daquela parábola lá, dos anjos ceifadores, lembra? Que fala que no juízo final, Deus vai separar o joio do trigo, que vai queimar o joio e resguardar o trigo. Eu acho que a igreja pegou aquela interpretação e falou assim, os anjos de Jesus Cristo vão pegar o joio e vão tacar fogo no joio. Só que os anjos de Jesus Cristo somos nós. Aí, bum, fogo. Não, se o joio for herético, então a gente pode queimar o herético. Pode. Né? A igreja católica tem muito disso, de pegar alguma coisa que não tá na Bíblia e chamar de tradição. Não, Santo Agostinho pegava um versículo, olha aqui, ó. Santo Agostinho pegava um versículo isolado e criava toda uma teologia de 10 páginas no escrito dele sobre aquilo dali. Entendeu? Ele pegava ali, não, olha aqui, não, tá aqui, pessoal, tá aqui, ó. Onde tu pegou isso? Você tá esse versículo aqui na página, no capítulo tal, isolado aqui, tirado de contexto. Misericórdia, velho. Jesus. Cara, não, tipo, é sério, o cara criava toda uma teologia por conta de um único versículo. É sério. Ele criava tirado de contexto e de um livro que não foi escrito pra você, né? Vamos supor ali que ele visse ali aquela passagem ali, que Jesus lavou os pés dos discípulos. Bastava ter algumas linhas ali para ele criar toda uma teologia muito louca através daquilo dali, velho. Sim. Ele era assim. Na maioria das vezes acontecia. Agostinho era assim. O cara era sinistro. Mas revisar o que ele tava fazendo mesmo, nada, né? Papo outro dia. Enfim, o que eu Meu posso nobre, falar? eu vou finalizar a live aqui, mas eu volto quase todos os dias, eu tô aqui online. Aí se tiver por aí, você pode pedir pra eu subir de novo, fechou? Eu aguentei uma conversa esse tempo inteiro improvisando, cara. Eu também tô improvisando 100% aqui, desde o início da live. Já tem 1h50 que eu tô aqui. Não, eu sou muito bom, conseguindo carregar um assunto, velho. Eu sou muito assim bom. Que é bom. A gente precisa de pessoas assim pra fazer a live funcionar. Não, porque eu não posso ficar aqui parado sem falar nada, velho. Aí eu vou pesar o clima, velho. Eu não posso. Tem que fazer igual o gelada com a Teu aí e abrir uma gelada agora. Aí que o assunto desembola. Beleza. Feito, TikTokers, vejo vocês em outro dia aí. E YouTubers, também volto aí pra outra live aí, daqui a pouquinho. Gelada com Ateu, fica por aí nas outras lives que a gente vai ter assuntos parecidos, fechou? Tudo isso. Feito isso, tchau pra vocês.